Esse garoto criou a arma mais poderosa do continente, tudo isso com apenas 14 anos. Neste mundo, quem se opunha ao Império era caçado brutalmente. Bill era um ferreiro. Ele era apenas uma criança quando seu primo o apresentou ao herói. Aquele cara parecia uma boa pessoa, então Bill entregou sua espada. Mas ele não tinha ideia do que aconteceria depois. Antes de partirem, ele tentou dar um anel para sua prima. Ela recusou, dizendo que só o aceitaria quando derrotassem o Rei Demônio. E assim, o grupo do herói partiu em sua jornada. Bill continuou trabalhando como sempre. Dias depois, os soldados apareceram. Os trabalhadores estavam protestando por melhores condições. No meio da multidão, Bill encontrou seu tio, mas já era tarde demais. O capitão dos cavaleiros anunciou que todos deveriam ser caçados. E assim, um por um, todos foram empalados. Bill era apenas uma criança vendo tudo aquilo com seus próprios olhos. Seu tio apareceu dizendo para ele correr. Os cavaleiros ainda perseguiam pelos becos. Um por um, os homens caíam. Mas Bill era esperto. Ele usou sua habilidade de forja. Tinha um olho incrível para estruturas e arquitetura. Então bateu seu martelo em um ponto crítico. Quando os cavaleiros passaram, o prédio desabou sobre eles. Depois de escapar, Bill estava paranoico. Não conseguia entender como tudo tinha acabado assim. Mal sabia ele que as coisas estavam prestes a piorar. Ele receberia seu tio em um caixão e sua prima incapaz de dizer uma única palavra, e assim começou a vingada de Bill, o ferreiro. Mas antes disso, após a fuga, como moravam em um local remoto, estavam seguros. Cheio de perguntas, nosso protagonista exigiu saber o que estava acontecendo durante o protesto e por que as coisas escalaram tão violentamente. Seu tio também não tinha todos os detalhes, mas concordou que a reação foi anormal. Lenta, mas seguramente, o Império estava valorizando cada vez menos os plebeus. Desesperado, Bill pediu ao tio para não protestar mais, mas o velho discordou. Ele sabia que tinha que continuar lutando. Mas nosso protagonista não conseguia entender essa lógica. Era um fardo pesado demais para eles carregarem. Isso deixou nosso protagonista ainda mais sem esperança. Ele já havia perdido os pais quando era jovem e também perdeu o contato com Sépia. De fato, os plebeus sofriam cada vez mais, por isso trabalhavam tanto para manter a forja. Mas a vida era dura para todos, e ele não queria perder a pouca família que lhe restava. O tio do nosso garoto pediu desculpas, prometendo que faria o possível para que ele não se preocupasse. Ele disse aos seus outros companheiros que deixaria o movimento de protesto. Na manhã seguinte, os mesmos manifestantes ainda dormiam. Nosso garoto estava entre eles, mas já estava acordado. A primeira coisa que viu foi seu tio, ainda dormindo pacificamente. Foi um alívio saber que ele havia desistido dos protestos. Sentindo-se um pouco mais tranquilo, Bill começou a acreditar que a vida poderia voltar ao normal até que a porta foi subitamente arrombada. Homens armados invadiram, prontos para lidar com todos lá dentro. Todos estavam sendo acusados de traição. Agora algemado, Bill tentou entender como isso tinha acontecido. Algo não estava certo. Se eles sabiam a localização, poderiam ter atacado durante a noite. O lugar era isolado. Não havia como eles os terem encontrado por acaso. Foi nesse momento que Bill ouviu um grito desesperado. O outro ferreiro era um informante, mas ele nunca imaginou que seu mestre também seria preso. Nosso protagonista agora entendia. Eles haviam sido traídos. Isso o encheu de uma raiva fria. Bill perguntou por que seu colega de trabalho os havia vendido daquela forma. O garoto revelou que os soldados haviam prometido não prender seu mestre. Ele até chamou seu mestre de completamente inútil, porque a forja não paga suas próprias contas, e tudo o que aquele velho faz é beber o dia todo. O garoto denunciou os manifestantes para coletar a recompensa. Assim, a forja não precisaria ser vendida. Agora estava se desculpando pelo ocorrido. Dias depois, nosso protagonista foi levado perante o governante da Terra. Fazia muito tempo que ele não via o herói. O regente disse ao garoto para não ter medo, chamando-o de velho companheiro. Oliver disse ao nosso protagonista para se sentir em casa. Ele tinha ouvido que nosso garoto havia se juntado aos protestos na cidade. Bill disse que isso não era verdade e que ele era um grande admirador do trabalho do herói. Oliver sorriu. Herói era um título antigo, ninguém o chamava assim há muito tempo. Ele disse que aceitava a história do nosso protagonista, pois um cidadão havia testemunhado em seu nome. Isso aliviou nosso garoto, que assumiu que o traidor tinha feito isso. Sabendo que deviam alguns impostos, Oliver pagou todas as dívidas com seu próprio dinheiro. É o mínimo que posso fazer pelo homem que ajudou a salvar a humanidade, disse ele, o que deixou nosso garoto envergonhado. Alguns nobres começaram a cochichar, perguntando quem era aquele homem diante do regente. Nesta terra existem 3 grandes mestres, o Ciclope das terras demoníacas, Vulcanos, o mestre ferreiro do reino de Avaline, e Midas, as mãos de ouro do Império. O maior de todos é Mãos de Ouro, aquele que forjou a espada do herói, e essa pessoa é nosso protagonista. Mas o nobre que perguntou não pareceu acreditar, pois muitos artesãos reivindicam esse título. A verdade é que nosso protagonista é muito modesto, só aqueles nos círculos certos conhecem sua verdadeira identidade. Nosso protagonista agora tinha uma pergunta para fazer ao regente, e o regente estava pronto para responder. Bill queria saber o que aconteceu com Sépia, pois havia perdido o contato com ela. Oliver disse que ela estava em uma missão e voltaria em breve. Quando ela voltasse, ele a enviaria para a forja do nosso garoto. Bill ficou muito grato por essa promessa.
Nosso protagonista tem um último pedido a fazer. Ele gostaria de saber se seu tio também pode voltar para casa. Em resposta, o regente alertou que talvez fosse tarde demais. Isso aterrorizou nosso protagonista, fazendo Oliver rir incontrolavelmente, pois era apenas uma piada. Bill percebeu que o senso de humor da nobreza é realmente bizarro. Oliver tem más notícias para compartilhar e queria amenizar o golpe com piadas, mas isso foi um erro. O tio do nosso garoto não é inocente. Mesmo assim, ele verá o que pode ser feito sobre a situação. Aliviado com essas palavras, Bill agradeceu ao herói mais uma vez, vendo nele uma luz radiante. De volta à sua terra natal, nosso garoto continuou trabalhando. Na forja, havia um pouco de dinheiro e uma carta de desculpas do comerciante. Bill continuou trabalhando, cheio de entusiasmo, acreditando que tudo daria certo. Então decidiu fazer um equipamento para Sépia para quando ela o visitasse. Mas muitos dias já haviam se passado até que alguém bateu na porta de sua forja. Eram enviados do Império procurando nosso garoto. Bill saiu ansiosamente para ver o que estava acontecendo. Ele esperava por esse dia há muito tempo, quando seria reunido com seu tio e sua querida amiga. Certo de que devem sentir muita falta deste lugar. Mas o que ele encontrou lá fora foi horrível. Sépia não parecia mais a pessoa que era. Sem as pernas, ela estava sentada em um caixão. Foi naquele dia que o mundo do nosso protagonista desmoronou completamente. Completamente chocado, nosso garoto perguntou a Sépia o que aconteceu com suas pernas. A garota nem conseguia responder. Ela caiu no chão. Bill não conseguia processar essa realidade. Tudo parecia um pesadelo. Para piorar, seu tio estava dentro daquele caixão. Depois de ver o corpo com seus próprios olhos, nosso garoto ficou ainda mais desolado. Ele gritou em completa fúria, perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. O que ele mais queria agora era que as coisas voltassem ao normal. Mas a dor que sentiu era como se sua própria carne estivesse sendo rasgada. Oliver disse que Sépia havia ido em uma missão. Isso só deixou nosso protagonista ainda mais furioso, pois o regente também lhe fizera uma promessa sobre seu tio. Agora nosso protagonista tem alguém para odiar de verdade. Naquele dia, quando conheceu o regente, recebeu um presente para mostrar que era seu convidado. Era um cartão de ouro que garantia acesso àquelas terras. Mas se não fosse necessário, poderia ser vendido, pois tinha grande valor. Bill se sentiu extremamente honrado com isso e esperava um dia retribuir essa gentileza. Agora nosso garoto usa esse mesmo cartão para retornar àquelas terras. Ele disse que veio fazer um trabalho na espada do regente, mas as mãos do nosso garoto escondem outra verdade. Ele está pensando em como poderia derrotar o herói. A probabilidade disso acontecer é praticamente zero. Muito provavelmente o corpo do nosso garoto seria cortado em pedaços. Ele talvez nem percebesse que havia sido cortado. E o talento do nosso protagonista está em fazer armas, não em usá-las. E sua obra-prima está nas mãos daquele canalha. Bill pensou nisso por muito tempo, e a resposta é surpreendentemente simples. Algo que só alguém com sua habilidade poderia fazer. Reparos. Algo que toda arma precisa. Alguém em sua profissão certamente faria isso um dia. Enquanto ele trabalha na espada do herói, o próprio herói permanece vulnerável. Foi assim que nosso protagonista recuperaria sua obra-prima. Diante dele está um homem desarmado, e nas mãos do nosso garoto, a espada mais poderosa já feita. Bill está pensando em maneiras de acabar com a vida desse homem, se deve usar a espada ou o martelo. Perdido nesses pensamentos, ele ouviu Oliver dizer que nunca quis ser um herói. Nosso garoto não entende por que Oliver começou a desabafar agora. O regente disse que há um limite para o que pode ser salvo e ele eventualmente se tornou mais realista sobre isso. Ele realmente salvou o mundo ao derrotar o Rei Demônio. Mas tudo teria sido diferente se os inimigos nunca tivessem conseguido invadir. Enquanto ele continua a desabafar, Bill se aproxima furtivamente com a espada. A conclusão dos pensamentos do regente é simples. Ele só precisa ter uma nação tão poderosa que seus inimigos não queiram mais atacá-la. Se esse tivesse sido o ponto de partida, nunca teria havido guerra. Após derrotar o Rei Demônio, Oliver pensou nisso muitas vezes. Ele queria evitar outra tragédia. A resposta para isso é ainda mais simples. Ele precisa estar no comando do país. Ele removeu a nobreza corrupta e a realeza indulgente, levando o país a uma era de ouro. Seu objetivo é fazer do Império algo sem precedentes, e é por isso que ele trouxe nosso protagonista aqui. Mas nosso garoto não quer nada com isso. Ele tentou atacar o herói, pronto para acabar com sua vida com um único golpe. Levantando apenas um dedo, Oliver lamentou que isso estivesse acontecendo. Uma flecha mágica perfurou o ombro do nosso garoto. Foi o suficiente para fazê-lo largar a espada. Graças ao barulho, as tropas do Império entraram no salão. Oliver disse aos seus homens que não era nada sério. Mesmo assim, nosso garoto foi detido e preso. Completamente furioso, Bill perguntou como o regente sabia que seria atacado. Oliver disse que ele havia derrotado o Rei Demônio. Ele teria sentido aquela intenção assassina de qualquer maneira. A verdadeira questão é, por que ele não reagiu antes? Isso deixou nosso protagonista intrigado. Oliver disse que ele ainda não tinha feito nada porque o garoto tem potencial e ele quer tê-lo como um de seus aliados. Por um breve momento, nosso protagonista considerou essa proposta. Ele mal consegue acreditar que isso é real, mas para ser convencido, ele tem mais uma pergunta a fazer. Diante dessa contraproposta, o regente ficou muito interessado. Bill quer saber por que Sépia acabou daquele jeito. Após um breve silêncio, Oliver disse que ela era muito capaz, mas acabou perdendo as pernas na última batalha e mesmo depois disso, ela não caiu em desespero. Então sua equipe conseguiu alcançar a vitória, trazendo paz para o mundo inteiro. Mas a paz foi de curta duração. Os humanos começaram a guerrear entre si. Os heróis tiveram que participar do esforço de guerra mais uma vez.
Só Sépia não pôde ajudar, por razões óbvias, sentindo a solidão de ser deixada para trás. Completamente desesperada, ela tentou encontrar uma solução em um lugar que nenhum homem deveria jamais ter visto, e mais uma vez conseguiu retornar ao campo de batalha. Mas nosso protagonista viu os efeitos colaterais do uso de magia negra. Bill então perguntou por que o herói não quis ajudá-la. Eles eram companheiros e ainda assim, ele permitiu que ela afundasse ainda mais. Ele a deixou carregar toda aquela dor completamente sozinha. Ele é o protetor desta terra. Ele tem poder e influência. Ele poderia ter ajudado com tudo isso. Nosso protagonista ainda se lembra de dias que já se foram há muito tempo. Oliver não vê isso como uma responsabilidade pessoal. Ele acrescentou que nosso protagonista não está em posição de dar sermão a ele, porque se ele estava tão preocupado com Sépia, ele deveria ter ido para a guerra também. Mas ele escolheu se esconder atrás da espada que havia forjado. E ainda assim, ele vem falar sobre responsabilidade ao regente dessa terra. Algo que só um covarde faria. Bill não foi afetado por essas palavras, afirmando que Oliver é apenas um homem fraco que foge da responsabilidade. Completamente furioso, o regente não gostou de ser ofendido desta vez. Executando um único movimento com a mão, foi mais do que suficiente para arrancar um dos braços do nosso garoto. Depois disso, ele o chamou de inútil, mas reconhecendo sua contribuição para o fim da guerra, ele prometeu poupar sua vida. Deixar nosso garoto sofrer para sempre pela responsabilidade que ele invocou. Oliver abandonou nosso garoto com uma ferida mortal. Depois de alguns dias, alguém veio à casa do nosso protagonista. Com um olhar abatido, Bill atendeu a porta. Do outro lado estava Sarah, alguém que já fez parte da equipe do herói. Em pouco tempo, ela descobriu tudo o que tinha acontecido. Ela apontou que, graças aos esforços de Oliver, o país estava se desenvolvendo bem. Um comentário que nosso protagonista odiava. Ela se desculpou por isso, mas ao ver a condição do garoto, percebeu que ele não podia mais fazer nada. Nem mesmo pequenos reparos estavam ao seu alcance, o que é uma pena para Sarah, pois ela tem outra versão do que aconteceu com Sépia e isso capturou a atenção do nosso garoto. Para contar essa história, Sarah quer uma nova adaga. Nosso protagonista só vai cobrar pelos materiais e pela versão da história que ela tem para contar. Com a ajuda de uma prótese, nosso protagonista começou a trabalhar mais uma vez. Ele tem certeza de que Oliver está escondendo alguma verdade. Segundo Sarah, Sépia era mais do que capaz de desviar daquele ataque nas pernas, pois era a segunda mais rápida da equipe. Quanto ao inimigo, seu verdadeiro poder estava na força bruta. O fato de ela ter perdido as duas pernas não faz muito sentido. Sépia não falhou em desviar. Na verdade, ela escolheu não fazê-lo para proteger o herói. O motivo pelo qual ela retornou ao campo de batalha também é muito específico. O próprio herói foi quem fez o pedido. Oliver queria vencer a guerra, mas a situação não estava a favor deles. A princípio, Sépia recusou o pedido dele, pois estava sem as duas pernas. No entanto, o herói já tinha uma solução para esse problema. Um grimório antigo que encontraram nas terras do Rei Demônio, que poderia tornar Sépia ainda mais poderosa. A garota obviamente hesitou, pois sabia que era magia negra. Um poder que nunca deveria ser usado por humanos. Diante da recusa dela, Oliver ficou furioso. Ele disse que o que importava agora era que eles eram camaradas, e ela estava recusando o pedido dele. Ele a pressionou por uma resposta, insinuando que eram mais do que apenas companheiros. Isso acabou colocando uma grande pressão sobre ela. E por um momento, Oliver se arrependeu do que disse. Ele começou a se afastar dela, pedindo que ela esquecesse o que tinham conversado. Mas antes que ele pudesse sair, Sépia pediu que ele esperasse um pouco mais. Como ela decidiu ajudá-lo, os planos do herói degenerado deram certo mais uma vez. Sarah observou toda essa conversa escondida nas sombras. O que resta de Sépia agora mexe no anel que nosso protagonista fez. Ela deixou o artefato cair no chão e ele rolou para os pés do nosso garoto. Vendo isso, ele pediu para ver a mão da amiga só para dar o anel de novo. Porque se estivesse no dedo dela, não haveria como perdê-lo. Mas enquanto ele tentava fazer isso, o anel caiu no chão mais uma vez. Bill achou isso muito estranho, sem entender por que o anel não servia, já que foi feito sob medida para a amiga dele. Tentando colocá-lo mais uma vez, o anel caiu no chão de novo. Isso parece estar perturbando a mente do nosso garoto. Ele começou a se sentir ainda mais desolado, afundando em sua própria tristeza. Depois de perder o tio e o amigo de infância, nosso garoto não tem ideia de quando tudo começou a dar errado. Talvez tenha sido aquele aprendiz que os traiu ou quando Sépia foi para a guerra. Poderia ter começado com a espada do herói, ou até antes disso. O sofrimento começou quando nosso garoto soube que ele só atrapalhava e a vida lhe mostrou que ele não tem poder sobre nada. Em meio à sua tristeza, uma mão alcançou sua cabeça. Sépia, apesar de todos os efeitos posteriores, ainda está sorrindo e trata o garoto com um grande carinho. Bill entendeu que mesmo em seu estado, sua amiga estava tentando consolá-lo. Isso só aprofundou seu remorso, pois Bill acredita que nunca fez nada por ela. Pegando seu martelo e a mão mais uma vez, nosso garoto fez uma promessa. E não importa o que aconteça a partir de agora, ele não se desviará de sua determinação. Quanto ao trabalho que ele está fazendo agora, ele pediu a Sarah um prazo de 2 semanas. Ela se arrepende de não ter conseguido para Oliver, então também se sente responsável pelo que aconteceu com Sépia. Por causa disso, se nosso protagonista pedir ajuda a ela, Sarah concordará em ajudá-lo. No entanto, ela só o fará uma vez. O que nosso garoto fez foi uma prótese ainda melhor para que ele pudesse executar sua vingança perfeitamente. Um grupo de mercenários está avançando. Seu líder pediu a Hans um resumo da missão do dia.
Eles estão indo para uma vila onde estão ocorrendo explosões. Eles precisam descobrir o que está causando isso. Poderia ser pesquisa ilegal com explosivos ou atos preparatórios para um crime. O líder disse a todos para ficarem alertas, pois são apenas estudantes. O objetivo é investigar, não lutar, e assim os estudantes avançam com determinação até chegarem a uma parte muito destruída da floresta. Analisando a área, eles não encontraram vestígios de pólvora, um sinal de que o dano pode ter sido causado por magia. De acordo com as evidências, a destruição é recente. Magia de teletransporte também não foi usada, pois este lugar fica muito perto da vila. O instrutor ficou muito satisfeito com a avaliação do aluno. Mas eles ainda precisam de mais evidências até ouvirem outra explosão no meio da floresta. Longe dali, nosso protagonista está aprendendo a usar uma espada. Ele tem um longo caminho a percorrer para aprender isso. Seus primeiros movimentos são muito desajeitados até que alguém o encontrou lá, mas viu que ele era apenas um espadachim novato. É o mesmo grupo de investigação que esperava encontrar um mago. Assumindo que nosso garoto é fraco, eles concluíram que nem todos precisavam intervir. Hans perguntou ao instrutor se prender o criminoso era necessário. E mostrando grande sabedoria, o instrutor disse que não podiam fazer acusações sérias sem provas. Mas de acordo com a lista de procurados deles, Bill é um fugitivo. Nosso protagonista observa enquanto esses estranhos se aproximam. Uma das acusações contra nosso garoto é a tentativa de assassinato do regente, portanto seus alunos foram autorizados a iniciar a captura. Mas eles já sabem que para um criminoso enfrentando tais acusações, a sobrevivência não é um requisito. Os 3 alunos lançaram seu ataque. Os 2 jovens conseguiram atingir nosso garoto. Bill sentiu o impacto daqueles golpes. Hans ficou muito confuso após essa primeira troca, porque nosso protagonista é muito fraco. Seus colegas também acharam isso estranho. Talvez ele seja apenas um peão para alguém mais influente. Querendo respostas, Hans chutou a espada do nosso garoto de volta para o alcance dele. Se ele é um espadachim, deveria morrer como um. Um ato de bondade do autoproclamado próximo herói, Hans, o personagem secundário. Ao pegar a espada, Bill disse que eles entenderam tudo errado, mas como ele foi atacado sem que lhe fizessem perguntas, ele percebeu que isso não seria resolvido por diálogo. Hans agora está pronto para acabar com nosso garoto. E antes de fazê-lo, ele menosprezou a técnica do jovem, mostrando a ele como ele deveria se mover. Até que finalmente ele desferiu um corte preciso. Bill nem sequer conseguiu ver o ataque. Sua cabeça foi quase arrancada. Hans mantém a pressão, desferindo outro golpe devastador. Em seguida, ele conseguiu chutar o protagonista no estômago. Quem, pelo amor de Deus, é realmente fraco? Nosso garoto voou pelo ar como uma bola de futebol. Hans está ainda mais decepcionado com essa performance, certo de que capturar esse punk foi uma enorme perda de tempo. O instrutor, observando tudo isso, começou a achar muito estranho. Eles deveriam estar investigando explosões naquela área. De acordo com as evidências que coletaram, havia de fato sinais de explosões, mas tudo o que encontraram foi um espadachim sem talento, sem magia e sem pólvora. Nosso garoto tenta pedir que parem o ataque, mas Hans não parece interessado nisso. Ainda pedindo que ele pare, Bill abriu a mão em direção ao agressor porque era hora de acabar com isso. O pobre personagem secundário nem sequer notou o que passou voando por seu rosto. A mão protética do nosso garoto foi lançada para longe, e no processo acabou levando a orelha do personagem secundário. Agora foi a vez de Bill ser sarcástico. Seu oponente havia largado a espada. Algo que apenas um iniciante faria no meio de uma luta. Palavras que deixaram o personagem secundário ainda mais furioso, jurando que cortaria a cabeça do nosso garoto em um único golpe e ele está prestes a cumprir sua promessa. Mas alguém impediu que o ataque acontecesse. A pessoa responsável foi o instrutor da equipe. Hans ficou visivelmente chateado com essa interferência. Tendo observado a luta, o instrutor percebeu que a estratégia do nosso garoto era interessante. Como ele tem poder destrutivo suficiente para acabar com a luta em um único golpe, ele precisava atrair Hans para perto. Seu ataque não foi fatal por um motivo. O garoto fecha os olhos no último segundo, um sinal de que ele nunca tirou uma vida antes. Como alguém com muita experiência, o instrutor sabe que esse é um ato que nunca fica mais fácil. Ele imediatamente repreendeu Han, que por ser tão imprudente poderia ter morrido, dizendo ao seu aluno para olhar para o garoto. Ele nem sequer parece um parceiro de treino adequado. Hans permanece furioso. Ele não quer deixar as coisas assim, mas o instrutor pensou nisso como um exercício de treinamento, vendo que até agora, nosso protagonista não se comportou de forma suspeita. Toda aquela agressão foi para testar qualquer hostilidade. Dada essa situação, o instrutor pediu aos seus alunos que retirassem os talismãs que estavam usando. Nosso protagonista começou a prestar atenção nisso, e olhando para nosso protagonista e possível criminoso, o instrutor perguntou se ele estava familiarizado com o currículo da Academia de Heróis. Uma das matérias é treinar os alunos para derrotar o mal sem hesitação. Para fazer isso, eles caçam criminosos vivos para que possam se acostumar com os gritos de dor. Bill Bark é um nome muito familiar para eles, porque um dos nomes que eles tiveram que silenciar foi Phil Bark. Essa revelação deixou nosso protagonista completamente furioso. Era exatamente isso que o instrutor estava procurando. Nosso protagonista está sendo lentamente consumido pela raiva. Ele deve continuar com sua vingança. Derrotar Oliver e destruir tudo o que ele criou. Por enquanto, ele precisa superar esses candidatos a heróis e eliminá-los completamente da existência. Prestes a ser atacado, Bill pediu aos seus agressores que esperassem um momento.
Ele sabe que eles precisam de um alvo real para sua prática de combate. Como nosso garoto é um ferreiro, ele não acha que pode ajudá-los com isso. O instrutor parece interessado no que ele tem a dizer. Então nosso garoto pediu um tempo para se armar. Dessa forma, ele poderia fazer o seu melhor para derrubá-los todos. Pensando que nosso garoto vai fugir, os alunos querem acabar com ele imediatamente. Hans lembrou que tem um dedo de um de seus alvos no bolso e quer fazer o mesmo com nosso protagonista. O instrutor gostou dessa proposta, mas quer saber quanto tempo eles deveriam dar a ele. Bill pediu apenas 1 hora, que foi imediatamente concedida. E se o garoto se atrasar, ele jogará aquele dedo para os porcos. Depois de esperar na floresta, os alunos acreditam que nosso protagonista fugiu. Isso os decepciona, pois perderam créditos de aula. Mesmo assim, o instrutor quer esperar um pouco mais. A garota que estava reclamando mais cedo começou a se alongar. Foi então que algo passou voando por suas mãos, atingindo sua mão com grande força e brutalidade, o suficiente para arremessá-la a uma grande distância. É a mão do nosso protagonista, sua prótese, que conseguiu esmagar os dedos da garota. Ela agora está gritando desesperadamente. Desta vez, a prótese voltou a ser uma armadura completa. Pensando nos dedos que ele precisa coletar, Bill percebe que precisa juntar 35. Furiosa por ter sido ferida, a garota quer acabar com nosso protagonista cruelmente. Seus amigos estão prontos para fazer exatamente isso. Movendo-se rapidamente, eles cortaram a armadura apenas para perceber que a batalha não seria fácil. A armadura do protagonista permaneceu completamente impenetrável. O instrutor perguntou se seus alunos sabiam o que fazer em uma situação como essa. Os garotos mirarão nas juntas agora. Essa é a estratégia inicial. Bill estava completamente cercado pelos atacantes e as juntas da armadura não estão cobertas por placas. Focando nesses pontos, os candidatos a heróis lançam seus ataques, apenas para perceber que não realizaram nada. Furiosa por ter sido ferida, a garota avança para atacar também, mas seu ataque é completamente inútil. Não fez absolutamente nada. O instrutor notou que nosso garoto tem um coração mole. Mesmo com a vantagem, ele escolheu mirar na mão em vez da cabeça. Um comportamento que apenas um tolo mostraria no campo de batalha. Algo que seus alunos naturalmente evitam. Eles definitivamente não estão se segurando agora. Após mais alguns ataques, Bill acabou no chão. Seu capacete foi pisoteado pela garota. Ela está pronta para acabar com a vida do protagonista. Incapaz de se levantar, Bill está sendo chutado como uma bola de futebol. Mas isso apenas deixou os alunos exaustos. Pensando em maneiras de acabar com ele, um dos capangas sugeriu quebrar todas as suas juntas. Lutando para se levantar, Bill disse que uma luta de 3 contra 1 é covarde. Hans aproveitou a oportunidade para estrangular nosso garoto. Enquanto a garota atacava seu braço, eles querem acabar com ele de uma forma dolorosa. O outro capanga também se concentrou no braço do protagonista. Bill entendeu que a situação estava piorando, então não havia sentido em se conter. Ele deu um dedo para a garota arrogante. Logo depois, pequenos buracos apareceram na armadura dos braços dele, revelando vários espinhos. Espinhos que cobriram completamente sua armadura, que se cravaram na carne deles. Olhando para o instrutor, Bill perguntou quando ele planejava entrar na batalha. Sem dizer uma palavra, o instrutor apenas apontou para o nosso garoto. E olhando para trás, Bill entendeu que ainda tinha que derrotar os capangas. Era hora de sacar sua espada também. Nosso garoto fez seu primeiro ataque, acertando apenas o ar. Seus oponentes são muito rápidos. Não importa o quanto Bill tente, ele não consegue alcançá-los com sua lâmina. E se ele não consegue nem vencer um único aluno, vencer Oliver está completamente fora de questão. Tentando usar a cabeça, Bill disse a si mesmo para não ser imprudente. Porque o que ele está fazendo é como forjar aço. Você não obtém o resultado final com um único golpe de martelo. Você tem que trabalhar duro nisso. É por isso que nosso protagonista continuou tentando. Até que finalmente a ponta de sua espada atingiu a carne de alguém e por acertar o primeiro golpe, Bill comemorou. Hans disse que foi pura sorte. Os outros capangas querem acabar com a batalha rapidamente, mas não sabem como. Nosso protagonista tem uma excelente sugestão, ativando algo em sua manopla. Várias máquinas escondidas na floresta foram reveladas, disparando uma grande rede sobre os alunos. Eles não esperavam um ataque como esse e querem acreditar que é inútil. No entanto, Bill disse que nem ogros conseguem quebrá-la. Hans disse que se eles não voltarem, a academia enviará mais gente. O tempo está do lado deles. Mantendo a calma, Bill perguntou se o capanga sabia por que a armadilha foi acionada só agora. Porque assim como eles, nosso garoto também precisa de prática. E agora, ele se aproxima calmamente de seu alvo. Hans ficou aterrorizado a ponto de se desculpar pelo que tinha feito. Mas nosso protagonista sabe exatamente o que fazer agora, deixando seu inimigo ainda mais assustado. Hans tenta dizer suas últimas palavras apenas para ter sua cabeça completamente explodida. O sangue espirrou no capacete de nosso protagonista. Meu Deus, parece que o instrutor foi quem fez isso, e ele parecia muito satisfeito em testemunhar o que nosso protagonista era capaz de fazer. Os capangas que viram isso estão aterrorizados. Não demorou muito para a garota gritar a plenos pulmões. A mensagem do instrutor é clara. Bill passou no exame. Isso deixou todos muito confusos. Enquanto a garota questionava o instrutor, sua cabeça explodiu. Quando o outro capanga finalmente entendeu o que tinha acontecido, ele foi finalizado da mesma forma. Depois de fazer isso, o instrutor desejou que aqueles jovens fossem para um lugar onde os adultos fossem melhores. Tendo testemunhado tudo aquilo, Bill ficou completamente paralisado. Mas o instrutor o assegurou que ele não precisava ficar, pois já tinha dito que ele passou.
Completamente confuso, Bill não sabe o que acabou de acontecer, pois não conseguia ver nada, muito menos entender por que aquele homem matou seus próprios alunos. Não há como ele derrotar um monstro como aquele em batalha. Calmamente, o instrutor disse que houve um mal-entendido. Aqueles garotos realmente merecem morrer, mas isso não significa que merecem sofrer durante o processo. Ainda no meio de seu discurso, o instrutor teve que desviar de um ataque de nosso protagonista. Mas ele já tinha entendido aquele padrão. Encarando um protagonista assustado, o instrutor pediu que ele ouvisse pacientemente porque ele veio a este lugar apenas para encontrá-lo, pois sabe que ele odeia o governante destas terras. A respeito disso, pode-se dizer que eles concordam. É por isso que o instrutor gostaria de conversar um pouco mais. No entanto, nosso protagonista permanece muito tenso. Não há outra opção. O que acontece a seguir é culpa do nosso garoto. O único golpe atingiu seu capacete. Depois de muito tempo, Bill acordou assustado, percebendo que estava em um quarto normal. Contra todas as probabilidades, ele ainda estava vivo. Mas nosso garoto não sabe onde está nem o que aconteceu com sua armadura. Ele ouve uma conversa lá fora e, preocupado, se arma com uma caneta. Discretamente, ele decide sair daquele lugar. Com passos leves, ele começou a se afastar do quarto até encontrar o instrutor em outro quarto na companhia de outras pessoas. Parece que eles estão falando sobre nosso garoto e o controle que ele tem sobre sua própria força. Um dos homens pediu mais bebida, ele parece estar completamente bêbado. Enquanto isso, outro jovem está separando algumas pedras mágicas. Quem recebeu algumas dessas pedras foi Sépia, e isso acabou deixando o nosso protagonista muito agitado até que alguém o tocou no ombro perguntando se ele estava acordado há muito tempo. Bill se virou contra essa pessoa, usando a caneta para atacar. Isso preocupou todos ali, pois a pessoa atacada é o chefe. O homem tranquilizou a todos, mostrando que tinha bloqueado a caneta com a mão nua. Isso enfureceu o jovem ruivo, que estava pronto para acabar com nosso protagonista. O líder dessas pessoas sabe que Bill está muito assustado e confuso, mas ele pediu perdão por trazer Sépia sem permissão. Talvez eles achassem que seria melhor para ela ficar com o garoto. O nome desse homem é Tyler, líder de uma organização que luta contra o Império. Ele quer saber se nosso protagonista os ajudará nesse esforço. Alguém com suas habilidades poderia ser muito útil. Mas a resposta é não. Bill tem apenas um objetivo: acabar com a vida de Oliver. Tyler gostou muito dessas palavras, mas essa tarefa não será fácil, então ele sugeriu que trabalhassem juntos até Oliver cair. Depois disso, Bill estaria completamente livre. Ele propôs uma colaboração mútua. Todos aguardam a resposta do nosso garoto, e ele decidiu aceitar a proposta. Mas ele puxou a mão de Tyler para perto, pois acredita que essas pessoas fizeram seu tio sofrer, mandando todos irem embora ou ele os acabaria ali mesmo. O instrutor tenta dizer que foi um mal-entendido, pois aqueles dedos pertenciam a outra pessoa. Ele gostou do desejo de vingança do garoto, mas deixou claro que o garoto não poderia fazer nada sozinho. Na verdade, ele tinha certeza de que Bill não conseguiria nem derrotar seu alvo. Nosso protagonista se lembrou que já tinha perdido um de seus braços. Isso não foi uma memória agradável. Sofrendo de estresse pós-traumático, Bill caiu no chão gritando em desespero. Parecia que ele percebeu que não conseguiria sua vingança. Além de perder aqueles que amava, ele também tinha perdido um braço. Sua falta de força era um verdadeiro tormento. Alguém acalmou nosso garoto, segurando-o pelo ombro. Bill notou que a mão que o tocou estava sem as pontas dos dedos. Edric era o dono daquela mão, e ele sugeriu que nosso protagonista ouvisse o que eles tinham a dizer. Em outro lugar, várias armas foram jogadas no chão. Prisioneiros no corredor da morte foram mandados pegá-las agora, e graças à generosidade do conde dessas terras, quem vencesse uma luta contra ele ganharia sua liberdade. Mas essas pessoas foram presas durante um protesto pacífico. Eles não sabiam lutar. O conde sinalizou para seu servo que estava prestes a falar. Então, ele ordenou que os reféns fossem trazidos também. Eram os familiares daqueles que estavam presos. O conde estava pronto para fazer seu movimento. Ele disse que seus próprios companheiros nem conseguiam pegar uma arma antes de ficarem fortes. Eram todos pessoas normais, e o conde não se importava com isso. Se eles não conseguissem levantar suas armas, ele lhes daria um motivo para lutar. Furioso, um dos homens decidiu avançar com uma espada, e quando ele se aproximou para atacar, o conde usou o corpo de um refém como escudo, fazendo com que o homem atingisse sua própria noiva. Imediatamente depois, o conde cortou sua cabeça e ele ainda esperava uma reação dos outros prisioneiros. Se eles não fizessem nada, ele os provocaria até que fizessem. Sabendo o que poderia acontecer com suas famílias, eles lançaram seu ataque. O conde pacientemente esperou a aproximação deles. Sem muito esforço, ele os despedaçou, mas não pareceu ser um grande desafio. A identidade desse nobre desprezível é Zahir, que também era membro do grupo do herói. Atualmente, ele está encarregado de comandar o exército do regente e defender seu território. Enquanto ele mantiver sua posição, não há necessidade de o regente agir. Nosso garoto perguntou se o conde costuma viajar sozinho e se as forças revolucionárias eram capazes de derrotar seu exército. Essa pergunta fez o ruivo sorrir. Ele disse que nosso garoto era estúpido, que não fazia sentido querer lutar contra o exército convencional. Aparentemente, ele nem sabia onde estava agora, e isso fez nosso garoto pensar um pouco mais. Ele notou que o lugar era úmido, a temperatura era baixa e havia um sistema de ventilação. O lugar deve ser um porão, uma resposta bastante óbvia que fez o ruivo continuar zombando dele porque aquilo não era apenas um porão. Na verdade, eles estavam dentro de um sistema de túneis subterrâneos. Era uma cidade completa. Isso realmente impressionou nosso garoto. Mas Tyler confirmou a informação. Essa cidade secreta leva a todos os cantos do reino.
e eles a usariam para capturar Zahir, eliminando seus subordinados um por um até que o alvo estivesse completamente sozinho. Táticas de guerrilha seriam essenciais para desmoralizar o inimigo. Após essa apresentação, nosso garoto foi levado a um campo de treinamento. Lá, ele continuou tentando aprender a usar uma espada, desferindo golpes contra o boneco de treinamento e repetindo o movimento várias vezes. Mas devido à sua habilidade muito modesta, a espada escorregou de suas mãos. Acabou caindo aos pés do instrutor, que tinha um comentário a fazer sobre isso. Nosso garoto não tinha talento. Bill disse que só faria equipamentos se pudesse lutar, mas isso estava se mostrando difícil. Toda essa ganância o mataria no campo de batalha. Depois de ouvir essas palavras, Bill pegou a espada do chão. Ao se afastar do instrutor, foi como se ele tivesse ignorado suas palavras, e de fato ignorou, pois tinha uma pergunta a fazer. Ele queria aprender como funcionava a concentração de mana. Para o instrutor, um mago teria uma resposta melhor, mas não era isso que nosso protagonista queria. Ele queria saber o que o instrutor fez com aqueles alunos concentrando algum tipo de poder na ponta de sua arma. Agora o instrutor estava surpreso, pois não imaginava que nosso protagonista notaria isso. Isso só seria possível se ele tivesse olhos que pudessem ver mana. Imaginando que isso poderia ser verdade, o instrutor disse que essa era uma descoberta incrível. Nosso protagonista realmente podia ver mana, então ele tinha talento de verdade. Ensiná-lo a lutar seria uma experiência incrível, mas mostrando uma criatura que havia sido capturada, um monstro grande, o instrutor revelou que estava um pouco ocupado. Bill queria saber para onde o homem estava indo. A resposta foi bastante óbvia. Ele precisava retornar à Academia dos Heróis. Para manter sua posição como espião, ele precisava mostrar resultados. Finalmente, a história revelou o nome do instrutor, Varhan. Na fortaleza no território do Conde, um grande exército começou a se mover. Eles estavam procurando por uma pessoa suspeita e o fariam com grande dedicação. As patrulhas já estavam dentro da floresta. Alguns homens pareciam ter ouvido algo e estavam prontos com suas lanças para capturar essa pessoa. Sem fazer perguntas, o soldado enfiou sua lança no arbusto, mas, para sua surpresa, o que ele encontrou do outro lado foi um pequeno coelho. Vendo isso, ele sugeriu aos seus colegas que o assassem. Nesse exato momento, uma pessoa misteriosa se revelou nas sombras. Enquanto essa pessoa misteriosa fugia, os soldados começaram uma perseguição. Enquanto faziam isso, soldados do pelotão começaram a desaparecer gradualmente. A perseguição levou a um beco sem saída. Os soldados restantes não notaram a alçapão sob seus pés. Eles foram engolidos por uma grande armadilha cheia de espinhos. Quem fez tudo isso foi o Ruivo. Com sua armadilha, ele conseguiu aniquilar um pelotão inteiro. Seu nome é Draco. Em outro lugar na floresta, um soldado estava desesperado porque via seus camaradas sendo eliminados. Desesperado, o homem pensou em enviar um sinal mágico para pedir ajuda, mas acabou sendo eliminado também. Seus corpos foram descartados em uma grande alçapão. Outro pelotão havia sido completamente destruído. Uma rede de metal foi lançada sobre outros soldados. Essa armadilha foi projetada por nosso protagonista e, de fato, estava sendo elogiada. Os supervisores do nosso garoto estavam lá para observar. Agora que os soldados foram capturados, foi sugerido que eles se rendessem. Mas entre aqueles homens havia alguém completamente calmo. Parecia que, mesmo capturado, ele mantinha toda a sua confiança. Um dos revolucionários percebeu que era um inimigo teimoso. Era hora de dar um exemplo. Nosso protagonista sentiu o perigo e disse ao cara para voltar. Distraído, ele olhou para trás e não viu o que o soldado fez. Libertando-se da armadilha, ele cortou a cabeça do pobre figurante, que foi jogada no ar como uma bola de basquete. Isso colocou o resto dos revolucionários em alerta máximo. Eles não podiam baixar a guarda contra esse inimigo que não era um soldado convencional. Capaz de ver mana, Bill sabia que este homem era tão forte quanto o instrutor. Com a possibilidade de ser ainda mais poderoso, ele era o capitão da tropa de elite do Conde. Nosso protagonista e seus aliados estavam com medo. Eles perceberam que tudo poderia dar errado agora porque este era realmente o capitão da tropa de elite. Com a equipe atual, um confronto direto seria catastrófico. Mas a garota teve uma ideia interessante para executar. Ela mandou seus homens se separarem e atacar o inimigo pelos flancos. As tropas avançaram para o combate. O primeiro figurante estava prestes a descobrir algo muito legal. Um segundo figurante também estava interessado nisso. A intenção era distrair completamente o alvo. Enquanto ele estava distraído com os figurantes, a garota avançou para um ataque mortal, encontrando uma brecha na defesa do capitão. Mas ele era um combatente experiente. Para o capitão, defender esse ataque furtivo foi fácil e ele o fez com tanta força que destruiu a adaga da garota. Mesmo tendo sido frustrado, o plano dela ainda estava em andamento. Nosso protagonista ficou para trás em posição de tiro, como se fosse o Mega Man pronto para atirar. Antes de toda essa operação, em uma espécie de laboratório, Bill fez algumas perguntas sobre como fazer explosivos e por que eles não infundiam mana neles ao fazê-los. Baska, o responsável, disse que o material era muito delicado e sensível, então era um pouco arriscado. Infundir mana não era impossível, mas havia muitas variáveis a considerar. Com o equipamento que eles tinham no momento, seria impossível. Só alguém com habilidades divinas poderia fazer algo assim. Sendo o protagonista desta história, isso não era impossível para o nosso garoto. Seu tiro devastador estava prestes a destruir o bigode do capitão. Uma explosão extremamente violenta acabara de ocorrer.
A nuvem de detritos impediu nosso protagonista de saber o que aconteceu. Seus companheiros ficaram muito impressionados com essa força de fogo. Através da fumaça, o capitão apareceu mais uma vez, pronto para atacar a garota. O espectador entrou em pânico, jogando seu corpo na frente do ataque, apenas para ser brutalmente atingido pelo inimigo. Nosso protagonista estava pronto para atirar novamente, dessa vez um ataque de gelo. O raio azul já estava indo em direção ao inimigo. O capitão bigodudo ficou completamente congelado, totalmente imóvel, mas não durou muito. Ele conseguiu se libertar de sua prisão. Completamente enfurecido, ele decidiu avançar contra o protagonista. Bill já sabia que sua força de fogo atual não seria suficiente. Nesse caso, era hora de tentar outra coisa. Os espectadores foram ordenados a proteger nosso garoto. Eles tentaram alcançar o Capitão Bigode, mas era tarde demais. O capitão já estava posicionado para aniquilar nosso garoto. Nesse exato momento, a garota usou uma magia estranha. Raízes saíram do chão, prendendo um dos pés do inimigo. O Capitão Bigode sentiu que não conseguia avançar. Antes que ele pudesse perceber, ele foi engolido pela terra. Nosso protagonista não esperava nada disso. O responsável por essa magia era o garoto ruivo. Ele foi quem salvou o dia. Sua presença no campo de batalha trouxe alívio a todos, mas eles ainda não podiam relaxar. Ao saber que estavam lutando contra o Capitão Bigode, Draco ficou genuinamente preocupado, mas apenas por um momento, pois ficou satisfeito por ter capturado alguém. Sua alegria durou pouco, pois o Capitão Bigode conseguiu sair do buraco cheio de raiva. Draco não conseguia acreditar que o homem havia escapado de sua armadilha. Aterrissando no chão, o Capitão Bigode desferiu um golpe devastador. Toda a luta o deixara furioso. Ele prometeu a si mesmo que todos sofreriam muito. Bill estava pronto para atirar novamente, mas o Capitão Bigode atingiu o chão mais uma vez, desequilibrando a todos. Draco repreendeu nosso garoto, dizendo que ele estava tentando atirar de muito perto. Foi quando o protagonista revelou que a estratégia estava funcionando. Os ataques que ele havia realizado até agora eram eficazes. Draco simplesmente não conseguia entender suas palavras. Ele disse ao nosso garoto para parar de falar bobagens e não interferir na luta. A criatura com o garoto ruivo começou a cavar ao redor do protagonista, fazendo nosso garoto cair em um buraco. Draco disse a todos os seus aliados para se afastarem dele imediatamente. O Capitão Bigode não conseguia acreditar. Este inimigo queria enfrentá-lo sozinho. Era hora de esmagar essa petulância de uma vez. Draco bateu no chão com sua pá, dizendo que invocaria o Poço do Inferno. Ao redor dele, um enorme buraco apareceu, grande o suficiente para engolir qualquer coisa. O Capitão Bigode caiu mais uma vez. Ainda em queda livre, ele declarou que sairia de novo. No entanto, a terra que havia sido removida do buraco começou a retornar ao seu lugar. O que antes estava vazio, agora estava de volta ao normal. Draco estava exausto, mas aliviado por seu ataque ter funcionado. Além disso, nenhum de seus aliados foi pego no fogo amigo. O único que ainda estava lá era nosso protagonista. Draco ficou irritado com sua presença, pois havia dito ao nosso garoto para evacuar. A situação ainda era perigosa. Aquele ataque foi feito com magia e logo desapareceria. Apesar de ouvir isso, Bill permaneceu alerta, observando o chão com seu canhão pronto. A magia de Draco finalmente desapareceu, revelando o Capitão Bigode, que agora estava escalando o enorme buraco, pronto para infligir dor e sofrimento. Draco já estava pensando em uma rota de fuga, enquanto nosso protagonista se preparava para atirar. Bill ignorou todos os avisos para fugir. Ele observou o Capitão Bigode se aproximar, compartilhando seu baixo orçamento e absorvendo cada detalhe. Com foco intenso, nosso garoto analisou o corpo do inimigo. Ele disparou um ataque elétrico direto nele. O Capitão Bigode não teve tempo de reagir. O impacto foi direto e brutal, poderoso o suficiente para perfurar a armadura do capitão. Foi definitivamente um golpe fatal. Sentindo a dor penetrante, o Capitão Bigode ficou furioso. Mesmo assim, ele continuou escalando a parede, pronto para liberar todo o seu ódio. Bill observou completamente impotente. O capitão prometeu esmagá-lo completamente, balançando seu poderoso porrete em direção à cabeça do nosso garoto. Mas algo misterioso aconteceu naquele exato momento, fazendo o Capitão Bigode congelar. Atrás dele, um buraco acabara de aparecer. O capitão finalmente entendeu. Seu alvo havia desaparecido. Draco conseguiu criar outro buraco, salvando o nosso garoto no último segundo. Não temos força para vencer este inimigo, disse Draco ao nosso garoto, dizendo-lhe para parar de ser tão imprudente. Bill, por outro lado, já estava pensando em maneiras de tornar seu ataque ainda mais poderoso, e ele já sabia como. Lá fora, o Capitão Bigode gritava em desespero, furioso por não conseguir encontrar seus alvos. Em meio à fuga, Bill tinha certeza de que da próxima vez ele acabaria com o Capitão Bigode de vez. Isso o encheu de esperança. De volta ao esconderijo, lamentaram a presença do Capitão Bigode que causara perdas inesperadas. Mas graças aos esforços de todos, a catástrofe não foi pior. Bill queria saber o próximo plano. Tyler disse que o garoto estava impaciente, pois estava prestes a compartilhar o que fariam a seguir. Tudo começaria com o esquadrão de inteligência das sombras. Para isso, eles não precisariam de muitas tropas. Precisamos incutir medo no inimigo. Começarei pela região leste da floresta, atacando impiedosamente, explicou ele. Então variaremos as posições de ataque. Deixaremos intencionalmente apenas um sobrevivente.
O objetivo é fazer com que o medo dessa pessoa se espalhe entre as tropas. Tudo correu como planejado e rumores começaram a se espalhar entre as tropas do conde. Eles agora preferiam fazer a vigia noturna em vez de explorar a floresta. Um dos soldados estava com muito sono e, enquanto bocejava, toda a estrutura da muralha tremeu. A unidade de ataque subterrâneo havia começado seu trabalho, mas para as pessoas na superfície parecia apenas um terremoto. A cidade subterrânea conectava todo o reino. Era hora de perturbar o sono deles. Dentro da floresta, o Esquadrão das Sombras continuava a tirar vidas. Os ataques estavam progredindo muito bem. Na muralha, os soldados do conde estavam aterrorizados. Em um momento, pareceu que algo aconteceu. Um soldado adormeceu apenas para ser acordado por um poderoso golpe no rosto. O Capitão Bigode foi o responsável por isso. Era hora de começar a patrulha. Ele queria caçar os inimigos do Império. A impaciência do capitão havia sido prevista. Ele se juntaria às equipes de busca. Draco sugeriu que capturassem o capitão, mas Tyler tinha outros planos. Eles apenas o deixariam vagar pela floresta. Draco ficou confuso com isso, pois precisavam capturar o Capitão Bigode. Mas para Tyler, ainda não era o momento perfeito. Eles precisavam eliminar outros riscos primeiro. Quando o Capitão Bigode saísse, eles parariam todas as atividades. Isso começou a deixar o Capitão Bigode furioso. E enquanto ele perdia tempo lá fora, o Esquadrão das Sombras trabalhava dentro das muralhas, eliminando os oficiais da capital. Mais uma vez, o medo começou a se espalhar. A vigilância constante privou os soldados de sono e a cadeia de comando estava sendo lentamente comprometida. Isso interferiria diretamente no controle do Capitão Bigode sobre suas tropas. Cercado pelo medo, ele também não conseguia mais comandar efetivamente. Diante de sucessivos fracassos, ele teve que falar com seu superior. Zahir convocou seu capitão para uma conversa. Ele ouvira dizer que as coisas não iam bem ultimamente. Parecia que as tropas do Capitão Bigode estavam se tornando insubordinadas, e sobre isso o capitão não tinha nada a dizer. Mesmo assim, ele tentou dizer que a situação não era tão séria, mas o conde não acreditava mais em tais palavras. Ele jogou uma bola de papel amassado em seu capitão, mas ele o fez com tanta força que soou como um tiro. Zahir não apreciava a insolência de seu subordinado. Isso fez o Capitão Bigode se desculpar. Havia apenas uma razão pela qual o conde havia contratado um idiota como o Capitão Bigode. Ele precisava provar seu verdadeiro valor. Agora o capitão estava completamente isolado e este era seu último dia como braço direito do conde. Tyler teve que decidir quem enfrentaria esse poderoso inimigo. Tinha que ser feito com cautela, pois mesmo sendo um tolo, ele era um adversário formidável. Sem hesitar, nosso protagonista se voluntariou para a tarefa, garantindo que poderia derrotar o Capitão Bigode. Draco ficou muito surpreso com essa confiança e perguntou ao nosso garoto como ele planejava fazer isso, lembrando-o de que seus ataques anteriores não haviam surtido efeito. Tyler ficou interessado e quis saber se Bill havia preparado algo novo. Nosso garoto admitiu que seu ataque carecia de poder da última vez, mas agora era diferente. Sua arma havia sido aprimorada. Draco ainda estava um pouco cético. Se o ataque falhasse, todo o plano dele seria arruinado, e isso era verdade. Tyler disse que eles não podiam perder essa chance, mas nosso protagonista permaneceu inflexível, alegando que se ele falhasse, eles poderiam cortar seu outro braço. Uma promessa muito tola, que não faz sentido pra ninguém. Draco disse que não precisa dessa porcaria. Tyler, por outro lado, começou a sorrir amplamente, mas ele ainda estava interessado no plano de Bill, e pediu mais detalhes. Afinal, ele precisa ser convencido. Nas profundezas da floresta, o Capitão Bigode continua a caçar seus inimigos. E finalmente, ele encontrou algo interessante. Apenas olhando para eles com seus olhos tortos, ele ficou cheio de raiva. Diante dele está nosso protagonista, acompanhado por Draco. Nosso garoto começou a preparar seu canhão, que agora está pronto para incendiar o mundo. Bastante feliz com esse encontro, o Capitão Bigode perguntou aos garotos se eles sabiam por que ele trouxe um porrete de madeira. A resposta é muito simples. É a ferramenta perfeita para esmagar vermes. Draco observa o inimigo se aproximar e usa outra de suas técnicas, fazendo a terra agarrar a perna do Capitão Bigode. Mas as coisas não estão saindo como planejado. O objetivo era fazer o Capitão Bigode ser sugado para o chão. No entanto, usando apenas força bruta, o Capitão Bigode está impedindo que isso aconteça. Nosso protagonista, por outro lado, está pronto para disparar outro tiro. Usando seu poder máximo, ele lança um raio de relâmpago. O golpe poderia ter sido letal, mas o Capitão Bigode o desviou com grande facilidade. Ele nem ficou impressionado com o ataque. Mas quando ele olhou para trás, começou a ficar com muito medo. Nem mesmo Draco conseguia compreender toda essa força de fogo. Aparentemente, essas ferramentas mágicas são realmente perigosas. Draco foi completamente ignorado pelo inimigo. Com seu ego ferido, ele decidiu atacar, pronto para atingir o corpo do Capitão Bigode com sua pá. Nosso protagonista, com seus olhos estranhos, disse ao seu companheiro para evitar contato e todos nesta história são idiotas. Os caras ouvem um conselho e decidem olhar para trás de qualquer maneira. O Capitão Bigode bateu no chão violentamente, causando um pequeno terremoto. Draco ficou completamente aterrorizado com isso e decidiu recuar imediatamente. Havia mana naquele ataque. Draco se perguntou como nosso protagonista a viu, mas sua prioridade é continuar lutando. O Capitão Bigode ainda está vivo, e ele está prestes a se aproximar dos garotos. Mas criando buracos no último momento, Draco conseguiu evitar o pior, deixando o inimigo ainda mais furioso. Os garotos apareceram atrás do Capitão Bigode e nosso protagonista já está preparado para atirar mais uma vez.
Uma bola de fogo devastadora está indo em direção ao capitão e desta vez fez contato. O Capitão Bigode está sendo cozido dentro de sua armadura. Bill percebeu então que ataques normais não funcionam contra este inimigo. Aproveitando a distração, Draco construiu uma parede de terra que foi facilmente destruída pelo Capitão Bigode. Com ele se aproximando, eles tiveram que fugir pelos buracos mais uma vez. E toda vez que isso acontece, o Capitão Bigode fica furioso. Era hora de ser um pouco mais destrutivo. Usando sua força, o Capitão Bigode deu mais um chute no chão. Sua intenção é destruir a rede de túneis que os garotos fizeram. O Capitão Bigode continua chutando o chão, esperando revelar seus inimigos. Está funcionando. Os garotos estão começando a ficar encurralados. Nosso garoto voltou para a superfície, mas acabou emergindo perto demais do Capitão Bigode. No último instante, Draco conseguiu empurrar nosso garoto para longe para evitar que algo pior acontecesse com ele. De volta ao seu treinamento exótico, o instrutor falou um pouco mais sobre os olhos que ele tem. Infelizmente, nosso garoto não viu muitas batalhas. O conhecimento que ele tem sobre forja, ele aprendeu com livros, algo que só gênios conseguiriam fazer. Bill quis saber se controle de mana é algo comum e descobriu que não é tão simples assim, exigindo muito tempo de prática. E agora, Bill precisa agir rápido durante essa batalha. Draco sabe que só precisa bloquear o primeiro ataque. Ele está usando toda a sua energia para evitar que algo pior aconteça, colocando 80% da sua mana nas mãos e o resto nos pés. E graças a isso, ele conseguiu bloquear o golpe do Capitão Bigode. Mas só por um segundo, porque logo ele sentiu algo terrível em seu corpo. O Capitão Bigode conseguiu chutá-lo nas costelas, mandando o coitado voando. Draco ficou completamente fora de combate depois disso, e ele nem conseguiu entender o que tinha acabado de acontecer. Só o protagonista percebeu que era uma finta. A mana não estava no golpe principal. O verdadeiro impacto estava concentrado na força do chute. Agora o Capitão Bigode pode voltar sua atenção para o nosso protagonista. Para alcançar a vitória, Bill precisa usar um ataque ainda mais poderoso. Não há muito o que fazer agora. Ele está completamente sozinho. Com apenas um braço, Bill também não conseguirá bloquear o ataque. A única opção é continuar lutando. O Capitão Bigode jamais imaginou que nosso garoto seria capaz de usar uma espada, mas isso não importa. Ele quer esmagá-lo com seus golpes. Nosso garoto está apenas esperando o impacto. No momento, ele usou apenas 20% do poder do seu canhão. É força suficiente para bloquear o ataque do Capitão Bigode, que definitivamente não esperava algo assim. A espada do garoto ainda está intacta. Enquanto o capitão ainda está pensando, Bill dispara um ataque de gelo contra ele. Isso só está acontecendo porque o Capitão Bigode foi distraído por aquele bloqueio, mas o gelo não é forte o suficiente para segurá-lo. Nosso protagonista precisa usar essa oportunidade para usar sua espada, mas o Capitão Bigode não é uma vítima comum. Ele ainda é muito perigoso e já está preparado para esmagar a cabeça do nosso garoto. Mas para sua surpresa, seu porrete de madeira está sendo cortado. O golpe de Bill conseguiu perfurar até mesmo a armadura do capitão, que agora sente uma dor esmagadora. Draco ainda está acordado e percebeu o que nosso garoto fez. Ele realmente consegue ver mana. Essa é uma habilidade completamente absurda em combate. Para o nosso protagonista, é tudo a mesma coisa. Se ele pode ver a energia, ele pode cortar seu inimigo e acabar com essa luta. Agora que está ferido, o Capitão Bigode não consegue acreditar no que está acontecendo. Ele está literalmente perdendo para um garoto com um braço a menos. É por isso que ele disse que levaria essa luta a sério. Ele está pronto para acabar com isso de uma vez por todas. E para mostrar que estava falando sério, ele ajustou seu olho naturalmente torto, prometendo que não falharia mais. Nosso protagonista viu a mana se concentrando no porrete. Sabendo que o ataque era perigoso, ele simplesmente o esquivou. Para se afastar ainda mais do Capitão Bigode, ele disparou um tiro no chão, usando o impacto como alavanca. Isso o colocou a uma distância segura, dando ao protagonista uma oportunidade de planejar seu próximo ataque. Ele decidiu se aproximar do Capitão Bigode mais uma vez. Bill decidiu atirar na lâmina da espada, causando um impacto bastante curioso. Não foi muito eficaz. O Capitão Bigode está pronto para surpreendê-lo. Mas tudo o que ele conseguiu foi ser atingido no rosto pela explosão, deixando seu bigode completamente chamuscado. A fúria desse homem acabou de atingir níveis nunca antes vistos. Seus golpes são implacáveis. Mas como ele vê mana, Bill consegue ver o perigo real em suas ações. A mão do Capitão Bigode é o verdadeiro ataque. Algo brutal acabou de acontecer e sangue está voando pelo ar. A mão do Capitão Bigode acabou de ser dividida em duas metades simétricas e seu rosto se contorce de dor. O braço do capitão parece tão bizarro, é mais como um tentáculo. Ele ainda não consegue entender como algo tão sério aconteceu. Para piorar, o Capitão Bigode não consegue dizer se nosso protagonista está usando mana. Bill agora tem a vantagem total neste combate. É hora de acabar com tudo. Ele dispara vários tiros no inimigo, que agora foge como um animal. Com esse volume de fogo, Bill percebeu que está perdendo sua letalidade. Mas o inimigo não sabe disso, então ele continua correndo em desespero. Nosso garoto notou a mana se reunindo nos pés do Capitão Bigode. Ele planeja se aproximar. O inimigo desapareceu num piscar de olhos, surpreendendo imediatamente nosso garoto. Mas graças aos seus olhos bizarros, ele vê tudo com grande clareza, tornando seus bloqueios completamente eficazes. E mais uma vez, a espada do nosso garoto atravessou a carne do Capitão Bigode, que ainda não entende por que está sendo derrotado. Talvez o segredo esteja naquela lâmina, que deve guardar algum tipo de mistério. Pensando em sobrevivência, o Capitão Bigode sabe que precisa entender aquele padrão de ataque.
Mas tudo o que ele consegue fazer é esquivar dos golpes até ser finalmente atingido mais uma vez pela explosão. E com isso, ele entendeu que os ataques haviam enfraquecido. O único perigo real que restava era a espada. Nosso protagonista começou a se preocupar porque o capitão realmente entendeu a situação da luta. Então ele começou a proteger todo o seu corpo com mana. Isso torna muito difícil para nosso garoto prever os ataques. É impossível saber o que vai acontecer agora. O Capitão Bigode continua sua aproximação determinada. Outro ataque caótico acabou de ocorrer. O Capitão Bigode usou seu braço ferido. Ele desferiu um golpe em nosso protagonista, forçando-os a largar a espada. Este inimigo é verdadeiramente insano, usando seu braço deformado para manter o ataque. Aquele último impacto danificou o canhão do nosso garoto. Mais uma vez, o Capitão Bigode recuperou o domínio na luta. Tudo o que ele precisa fazer é impedir que nosso protagonista alcance aquela espada. Então ele decidiu se aproximar dela. Olhando para a lâmina, ele entendeu ainda melhor o estilo de luta do nosso garoto. Ele deve ser aquele ferreiro que tentou atacar o regente. O conde já tinha mencionado o que aconteceu. Naquelas terras havia um mestre ferreiro, o responsável por forjar a arma do herói. Ele constantemente se recusava a fazer armas para os nobres em troca de uma vida de luxo, até que um dia ele enlouqueceu. Ele foi capturado pelo regente e se tornou um criminoso. Apesar de ter sua liberdade, ele age ingratamente. É por isso que o Capitão Bigode exterminará este vilão agora. Como representante da justiça, é hora de passar o julgamento. A sentença do nosso garoto é uma morte cruel. Por causa desse longo discurso, o Capitão Bigode não percebeu que a espada tinha desaparecido. Bill disse que Zahir sempre foi um mentiroso, e aparentemente isso não mudou. O Capitão Bigode não conseguia entender como ele tinha perdido a espada. Ignorando essa variável, ele avançou para atacar novamente. O que ele realmente quer é provar seu valor para o Conde, já imaginando seu retorno triunfal. Tudo será decidido neste próximo ataque. Mas o que ele não esperava era a quantidade de energia naquele canhão. A luz de 1000 estrelas encheu o ar. Uma enorme explosão irrompeu no meio da floresta. A explosão arremessou ambos os lutadores para longe. Agora, eles estão separados por uma enorme cratera. O Capitão Bigode não parece estar muito bem. Ao contrário dele, nosso protagonista ainda consegue andar. Seu canhão foi completamente destruído, mas ele ainda pode segurar a espada. Foi um movimento arriscado, mas valeu a pena. Bill sobrecarregou seu canhão danificado, algo que só podia ser feito uma vez. Ele observa o capitão que está derrotado, completamente fora de combate. Chegou a hora de acabar com a vida desse homem. Antes que isso aconteça, um flashback na vida desse homem, um homem grande, mas vesgo. Por causa disso, ele nunca se encaixou em lugar nenhum. No início as pessoas tinham medo dele, mas depois perceberam que ele era tímido. O Capitão Bigode logo se tornou vítima de bullying, porque ele sempre agia gentilmente. Isso só piorou as coisas. Não demorou muito para ele se tornar motivo de piada para todos. Seus colegas de trabalho queriam saber se ele não estava cansado de apanhar. Mas tudo o que ele fazia apenas lhes dava mais um motivo para incomodá-lo. E mesmo apanhando constantemente, seu corpo conseguia suportar tudo porque ele não sentia dor como as pessoas comuns. Depois de um longo dia de trabalho e assédio, era hora de voltar para sua família, seus amados companheiros animais, e Bigode cuidava muito bem deles. Enquanto ele os tivesse, ele nunca se sentiria sozinho. Notícias sobre a guerra começaram a se espalhar e os impostos estavam cada vez mais altos. Isso foi logo depois de derrotarem o Rei Demônio. Lutando para ganhar dinheiro, essas pessoas notaram algo. O Capitão Bigode estava carregando uma cesta cheia de pão. Não demorou muito para ele ser espancado novamente porque ele não revidou. Ele perdeu tudo o que tinha comprado. Pelo menos ele conseguiu salvar um pouco de pão para dividir com seus coelhos. Isso foi mais do que suficiente para mantê-lo feliz. No caminho para casa, ele viu as crianças de seus vizinhos. Eles pareciam estar jogando algum jogo, e um deles disse que precisava de seguidores que também fossem sua família. Isso fez Bigode pensar, e ele percebeu que seus coelhos não eram seus seguidores. Eles eram apenas sua família. Ainda assim, aquela conversa foi muito confusa para ele. À noite, ele testemunhou algo aterrorizante. Alguns homens estavam comendo carne de animal. Eram os coelhos que o Capitão Bigode vinha cuidando. A comida era extremamente escassa e os coelhos não foram poupados. Isso despertou uma violência sem precedentes no Capitão Bigode. Por tirar todas aquelas vidas, ele foi condenado à morte. Mas para alguém como ele, que sempre sofreu, a sentença foi um alívio. Foi nesse momento que alguém decidiu intervir. Zahir ouviu falar do homem que derrotou 6 soldados com as próprias mãos e esmagou facilmente 23 pessoas. Ele é forte o suficiente para se tornar seu subordinado. Naquele dia, a vida do gigante mudou completamente. Seguidores são família, e com uma família, ele nunca estaria sozinho. De volta ao presente, Bill está tentando reunir coragem para fazer o que é necessário. Mas ele demorou demais e o Capitão Bigode recuperou suas forças. Nosso protagonista não esperava que esse tolo se levantasse e seu corpo não tem força suficiente para se mover. É hora do Capitão Bigode mostrar um pouco mais de violência. Mas antes que ele pudesse terminar com nosso protagonista, algo se aproximou dele em alta velocidade, causando outra explosão. Uma lança foi cravada no chão entre os dois combatentes. O Capitão Bigode olha na direção de onde veio a lança. Uma mulher loira foi a responsável por isso, e ela está impressionada com o que nosso protagonista fez. É por isso que os humanos têm que ser bons em alguma coisa. O Capitão Bigode achou muito estúpido da parte dela se livrar de sua arma. Isso só facilitou seu trabalho de acabar com todos eles. Mas o que ele não sabe é que essa mulher extremamente bem desenhada também é muito forte. Ela é rápida como um raio, e já lhe causou alguma dor.
O Capitão Bigode caiu no chão sem entender o que tinha acontecido. Seu poderoso amigo foi lá para salvar nosso protagonista, mas o coitado nem tem força para ficar de pé e desmaia imediatamente. Depois de várias horas, Bill acordou, vendo Sépia diante de seus olhos. Ela estava em cima do nosso garoto, esperando ele acordar. Lá fora, o garoto ruivo também estava esperando por isso. Mas parece que ele interrompeu um momento bastante íntimo. Nosso garoto ficou inconsciente por 4 dias. Um tempo muito preocupante para eles. Agora que ele estava acordado, era hora de se vestir e se juntar aos outros. O comandante deseja se encontrar com o nosso protagonista. É aquela mulher loira, Sylvia, que já estava preocupada com o nosso garoto. Bill ainda consegue se lembrar do que aconteceu. Foi ela quem o salvou, e como ele lutou bravamente, ela tem uma recompensa para nosso garoto. Ele pode escolher sua unidade. Mas em relação a esse assunto, Bill é completamente ignorante. Sabendo disso, Sylvia explicará a ele como as coisas funcionam. A primeira divisão é Varhans, a unidade de ataque relâmpago, e eles estão na linha de frente. Depois há a inteligência das sombras, que trabalham furtivamente. Há também a equipe médica responsável por cuidar dos feridos. Bhaskar é o responsável pela engenharia e fabricação de explosivos. Finalmente, há a unidade subterrânea liderada por Draco. É hora de nosso protagonista escolher uma delas, e nosso garoto precisa pensar muito cuidadosamente sobre isso. Diante de todas as propostas, Bill recusou todas elas. Nenhuma dessas unidades o atraiu. E ele só é bom em uma coisa. Então Sylvia quer saber o que ele quer fazer. Bill expressou interesse em criar uma nova unidade, uma força independente onde ele possa trabalhar em seu potencial máximo. Antigamente, o aprendiz dele fez uma pergunta: como ele encontra os melhores materiais? Naquela época, Bill não sabia responder direito, porque não era algo que ele aprendeu. Ele simplesmente consegue ver e com as pessoas é a mesma coisa. Quando nosso garoto foca, ele consegue identificar traços peculiares nas pessoas. Um jovem com um talento raro para magia, mas que não conseguia usar nenhuma magia. Mas ele não desistiu. O entusiasmo dele era realmente interessante. Mas esse garoto nunca entendeu por que sua magia não funcionava. Bill disse que o fluxo de mana dele é cortado nas pontas dos dedos. É congênito, não importa o quanto ele treine, isso não vai mudar. Obviamente, o jovem não gostou nada desse diagnóstico. No entanto, nosso protagonista tem a solução para o problema. Ele disse ao jovem para usar magia pela boca, que talvez fosse mais fácil. Isso soa ainda mais absurdo. E sem levar esse conselho a sério, o jovem ignorou nosso garoto. Mas depois de um tempo, ele percebeu que não tinha mais nada a perder, então tanto faz tentar. Usando a voz, um grande fluxo de energia foi liberado e ele não conseguiu conter as chamas saindo de sua garganta, algo completamente inacreditável. Logo depois disso, seu corpo desabou, pois ele usou muita energia. Outra pessoa em situação semelhante é a Emilia, uma guerreira elfa que está presa em treinamento básico há vários anos. Ela não conseguiu sentir mana até agora, e nosso protagonista notou algo diferente nela. Talento mágico é raro, mas há algo ainda mais raro que isso, a habilidade de usar poder sagrado, e essa garota consegue ver essa energia. Bill começou a pensar no que uma boa equipe precisa. A força está na diversidade, e a mesma lógica se aplica às pessoas. Draco, em sua divisão, pode melhorar a mobilidade de todos. Roa, o cara da voz, pode realizar ataques à distância, enquanto a Elia pode trazer os feridos de volta para a luta. E nosso protagonista pode lidar com ataques de médio alcance, adaptando-se a qualquer situação. Esses são todos os membros que ele precisa para sua unidade. Eventualmente, eles derrotaram uma criatura juntos. O trabalho em equipe deles está melhorando. Bill finalizou o monstro com um golpe preciso, provando que o trabalho em equipe do esquadrão é impressionante. Eles finalmente completaram sua tarefa, mas para ter sua própria unidade, Sylvia pediu ao nosso garoto uma nova armadura para a unidade de ataque, já que eles estão na linha de frente, o lugar mais perigoso. Para fabricá-la, Bill escolheu o couro das criaturas que eles estavam caçando. O monstro parece um urso e sua pele endurece ao impacto. A parte mais útil da pele é nas costas da criatura. O resto da pele endurece aleatoriamente e pode imobilizar o usuário. Mas nosso protagonista sabe de algo especial. Ele consegue ver os caminhos de mana. Através disso, ele pode manipulá-los com precisão e delicadeza, tornando o couro mais maleável. Agora ele só precisa montar as peças que fez, criando camadas capazes de absorver o impacto. Finalmente a armadura está pronta, feita de couro reativo. Tudo o que ele precisa fazer agora é fazer mais 299 unidades. Seu trabalho seria mais fácil se ele ainda tivesse seu aprendiz. Mas depois de tudo o que aconteceu, isso é improvável. Quanto ao seu objetivo imediato, essas armaduras não serão suficientes para derrotar Zahir. É por isso que ele precisa fazer um conjunto completo com botas e luvas, para formar uma arma durante um ataque que aumenta a velocidade do combatente e absorve impacto. Um equipamento excelente para ataques rápidos. Dessa forma, os soldados podem avançar com velocidade sem o risco de cair. Oliver ficou muito impressionado com o que nosso protagonista fez. Caramba, agora tudo está confuso. Zahir quer saber por que nosso protagonista ainda não foi preso. Forçá-lo a fazer armas seria muito mais útil, mas Oliver tem certeza de que isso interferiria na qualidade dos produtos. É melhor deixar nosso protagonista fazer o que ele quer. Depois de trabalhar duro, Bill voltou para casa apenas para encontrar o lugar completamente vazio.
Quando for a hora certa, Oliver só precisa coletar tudo o que foi feito. O aprendiz do nosso garoto ainda está trabalhando como informante. O plano deles foi executado perfeitamente. Tom é um personagem verdadeiramente desprezível. Ele ainda não entende que só está machucando todo mundo. Aproveitando tudo isso, Oliver continua mentindo pra ele, dizendo que nunca tiraria a vida do nosso protagonista. Depois de ser roubado, Bill encontrou vários soldados do lado de fora de sua casa. Sua propriedade foi confiscada e agora ele será preso. Bill começou a olhar ao redor, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Desesperado, Bill pegou algumas brasas do fogo, jogando as rochas incandescentes nos soldados. O fogo se espalhou facilmente entre os homens, dando ao nosso protagonista uma chance de escapar. No entanto, ele já estava sendo seguido por aqueles que restaram. Bill está desesperado. Ele precisa encontrar uma arma para se proteger nessa situação. Indo para suas ferramentas, ele começou a procurar uma prótese útil, encontrando uma lâmina muito especial entre todas elas. E aconteceu no momento certo, pois um soldado armado estava pronto para espetar nosso garoto. A lança vem furiosamente, mas nosso protagonista não é presa fácil. Outro flashback. O instrutor está cortando pedaços de melancia e ofereceu um ao nosso garoto. Ele está impressionado com a batalha contra o Capitão Bigodudo. Bill está decepcionado com o resultado. Ele não conseguiu finalizar aquele inimigo, e isso deixou o instrutor curioso, querendo saber se nosso garoto se arrepende. De certa forma, o fato de ele ter falhado o deixa muito arrependido. Mas para alguém como um instrutor, tirar vidas nunca é fácil. Infelizmente, eles nasceram em um período da história em que todos precisam lutar. Eventualmente, os combatentes se acostumam com isso, mas isso não torna esse tipo de ação fácil. Eles apenas pararam de se chocar. Alguém como ele, cheio de experiência, também tem dificuldade com isso. No começo, suas mãos não paravam de tremer. No entanto, ele teve que lutar se quisesse continuar vivo. Suas ações foram completamente inevitáveis. Ele teve que tirar muitas vidas para continuar respirando até chegar ao ponto em que suas mãos não tremiam mais. Talvez porque ele finalmente encontrou sua coragem. Mas olhando para o que ele deixou para trás, é difícil chamar tanta crueldade de coragem. Banho de sangue, ele se sentiu muito mais como um monstro do que um guerreiro. Essa é a maldição que nosso protagonista agora carrega também, pois ele acabou de tirar a vida de um soldado. Sua espada está manchada com o sangue daquele soldado. Isso tornou a situação ainda mais delicada, pois os outros soldados estão dispostos a ser ainda mais violentos, mas não há nada que eles possam fazer contra essa prótese absurda. Bill continua cortando metal, perfurando armaduras, um processo que se repete infinitamente. Um pequeno pelotão bloqueia sua fuga, mas este é um pelotão de homens mortos. Todos eles estão se tornando apenas pedaços no chão. Completamente desesperado, um dos soldados começou a pedir reforços. No meio da cidade está Roar, que ouviu o barulho e então lamentou. Não será necessário fazer nada. Seu trabalho é ajudar nosso protagonista. Finalmente, ele viu vários homens do exército em movimento, e isso começou a deixá-lo muito desconfiado. Algo muito grande deve estar acontecendo naquela região, e olhando para o horizonte, ele consegue identificar onde o fogo está queimando. Pela direção, ele sabe exatamente onde está. As tropas continuam avançando apenas para se tornarem bonecos de treinamento para nosso garoto. Aqueles que se aproximam dele estão sendo completamente erradicados. Bill se tornou uma máquina de aniquilar vidas. Todo em seu corpo está funcionando com um único propósito até que ele finalmente pressionou um botão secreto em sua manopla, tornando seus golpes ainda mais letais e violentos. De volta ao flashback, o instrutor disse que nosso protagonista é uma pessoa normal. Se ele consegue ou não, ele só vai descobrir quando a situação o forçar a agir, e talvez ele também se torne um monstro. Assim como o instrutor, Roar, sabendo que algo sério estava acontecendo, foi direto para a forja do protagonista. Ele precisa saber se seu capitão está bem. Quando se conheceram, ele imediatamente percebeu que o garoto era uma pessoa incrível. Não é à toa que ele detém o título de Mãos de Ouro. Ele é muito diferente das outras classes que estão acostumadas com a destruição em batalha. Não é o caso do capitão, que consegue ver o verdadeiro valor nas pessoas e habilidades. Assim que chegou à forja, ele percebeu o que estava acontecendo. Nosso garoto havia se transformado em uma máquina de guerra. A esse ritmo, seu corpo ou mente se quebrará. Roar não sabe se deve ajudar usando sua magia, e como ele ainda não tem controle sobre sua técnica, ele ficaria exausto imediatamente. Ele só pode contar com a força de Sylvia agora. Roar viu alguns galhos quebrados e uma grande rocha. Então ele confirmou que não havia ninguém por perto. Dessa forma, ele conseguiu entrar na cidade subterrânea por uma das entradas secretas. Ele se apressa para chamar reforços. No corredor, há um botão feito exatamente para isso. Roar apertou assim que pôde. O sinal havia sido enviado, mas ele achou estranho e começou a duvidar se o botão estava realmente funcionando. Sabendo que tudo dependia disso, ele apertou o botão até machucar a mão, porque nosso protagonista foi responsável por mudar sua vida. É hora de retribuir, e isso é o mínimo que ele pode fazer. Roar quer salvar nosso protagonista a qualquer custo. Felizmente, sua determinação valeu a pena. O botão está funcionando. Agora ele só tem que esperar os reforços chegarem. Na sede, o Departamento de Comunicações recebeu a mensagem. É sobre o esquadrão especial montado por nosso protagonista. De acordo com a mensagem, a forja está em perigo, e isso deixou todos muito preocupados. Esta é uma emergência real. Eles precisam soar os alarmes imediatamente. A mensagem precisa ser levada a Tyler, que foi imediatamente informado sobre o que estava acontecendo. Draco já imaginava que algo assim aconteceria.
Bill deveria ter usado a forja na cidade secreta, mas para Basgar, nosso garoto teve que voltar, pois ele está mais familiarizado com suas próprias ferramentas. Um mestre como ele depende diretamente dos materiais que está usando. Os dois discutem enquanto Tyler explica o que deve ser feito. Chegando a uma conclusão, ele pediu a atenção de todos. A prioridade agora é encontrar uma maneira de resgatar nosso garoto. Não podemos perdê-lo. O plano de ação dependerá das habilidades do protagonista. Então ele perguntou a Draco, que viu nosso garoto em campo, quanto tempo ele pode lutar contra soldados normais. Relembrando a batalha que tiveram, Draco acredita que o protagonista pode aguentar por 1 hora. O problema é que levará quase 2 dias a pé para chegar onde ele está. A situação é realmente complicada, e se ele for capturado na capital, eles não poderão resgatá-lo. A solução é simples, eles não precisam sair deste lugar, eles só precisam enviar alguém que já esteja na capital. Draco não sabe quem poderia ser enviado nesta missão, até que ele finalmente se lembrou que há alguém que pode ajudar. E é com essa pessoa que Tyler planeja salvar nosso garoto. Tudo o que Bill tem que fazer agora é resistir bravamente ao ataque. Nosso garoto já está completamente exausto. Seus inimigos percebem isso e querem aproveitar essa chance para acabar com a luta. Bill não tem força para desviar do próximo ataque. Ele apenas observa enquanto a lança chega perigosamente perto de seus olhos. No último instante, alguém apareceu para salvar o dia, esmagando completamente o soldado que queria acabar com nosso garoto. O curso da batalha acabou de mudar mais uma vez. Um misterioso guerreiro mascarado apareceu. No que parece ser um flashback, um homem começou a derrotar criaturas, observando seu trabalho como instrutor. Para alguém tão experiente no campo de batalha quanto ele, assistir a tudo isso é muito chato, até que um pássaro mensageiro voou perto dele. Ele deixou um pequeno pedaço de papel no chão. O instrutor se aproximou da mensagem. Ele foi então chamado por seus alunos que haviam terminado de derrotar as criaturas. O instrutor disse que a lição do dia havia acabado, mas ele já havia lido a mensagem. E foi assim que o misterioso guerreiro mascarado apareceu na luta, elogiando a resiliência de nosso protagonista por sobreviver tanto tempo. Graças a isso, o guerreiro mascarado pode continuar a luta. Ele está totalmente preparado para acabar com todos os soldados. Eles não são nada mais do que isca para suas lâminas. Seus corpos são perfurados e destruídos, e suas articulações torcidas de forma cruel. Bill nem consegue notar nada, pois está prestes a perder a consciência. Mesmo assim, ele quer se juntar à batalha. Mostrando que ele pode ser muito tolo às vezes, ele atacou seu salvador, um momento de grande confusão no campo de batalha. Mas graças à falta de força do garoto, a lâmina nem sequer machucou o guerreiro mascarado. Como ele ainda é um perigo, é hora de colocá-lo para dormir, pois o guerreiro mascarado tem um trabalho de verdade a fazer. Depois de alguns minutos, o balanço do cavalo galopante acordou nosso garoto. O guerreiro mascarado notou que o protagonista havia acordado. Bill ainda não sabe quem o salvou. Revelando seu próprio rosto, Varran conseguiu acalmar nosso garoto. Ainda muito confuso, Bill quer saber o que aconteceu e onde eles estão agora. Neste momento, eles estão nos arredores da capital. O instrutor teve que resgatar Bill urgentemente. Não foi uma tarefa fácil, mas o instrutor é um guerreiro capaz. Vendo nosso garoto coberto de sangue, ele perguntou como ele estava se sentindo, depois de se transformar em um monstro. Refletindo sobre essas palavras, Bill ficou em silêncio. Ele ainda se lembra de todos os corpos que fatiou com sua lâmina, sentindo um enorme nojo de tudo isso. Para Varran, tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Depois de galopar por um longo tempo, ele libertou o cavalo. Eles precisam encontrar uma entrada para a cidade subterrânea e, para isso, devem seguir para a floresta. Foi então que o instrutor perguntou ao nosso protagonista se ele quer aprender a controlar o monstro. Bill jamais imaginou que algo assim pudesse ser possível, mas essa é a própria teoria de controle de mana do instrutor, e sobre isso nosso protagonista ficou muito curioso. Primeiro, ele precisa fechar os olhos. Há algo que as pessoas geralmente entendem errado. Mana não é um tipo de poder. Não pode ser limitada assim. É mais como emoções que preenchem o corpo. Bill precisa analisar aquelas pelas quais sente repulsa, sua vontade de lutar e seu desejo de acabar com vidas. Mover essa pequena faísca para onde ele quer canalizar sua mana. Em pouco tempo, nosso protagonista começou a sentir um pequeno nó, mas isso não é algo fácil de fazer, e o nó logo desapareceu dentro de seu peito, o que era esperado para uma primeira tentativa. Sabendo disso, o instrutor sabe uma maneira de acelerar esse progresso. Escondidos na floresta, eles perceberam que estavam sendo seguidos. Soldados estão tentando rastreá-los e continuarão fazendo isso até o pôr do sol. Isso só aconteceu porque desta vez eles são cavaleiros e entre eles há um cavaleiro executor, o que deixou nosso garoto muito agitado. Um cavaleiro executor é tão forte quanto 5 cavaleiros comuns, um parceiro de treino perfeito. Varran cuidará dos extras e pediu ao nosso protagonista para atacar o cavaleiro executor. Mas para fazer isso, ele só pode atacar usando o poder da mana. Ele não deve depender de sua prótese. Bill se sentiu muito desafiado por essa tarefa, pois não sabe se é capaz. No entanto, ele tem um grande desejo de vingança. Sua única opção é fazer dar certo. Agora, Bill está determinado a acabar com isso. Seu alvo é o cavaleiro sem capacete. Não há tempo para hesitar, apenas para lutar, lembrando de todos os sentimentos negativos em seu coração. Eles são como minérios a serem derretidos e transformados em poder. Tudo deve ser purificado pelo fogo, um fogo que já está consumindo nosso garoto por dentro. Seu coração se tornou um martelo e suas emoções, a fornalha. O nó dentro de seu peito está ficando cada vez mais forte.
Esta é a mana que ele precisa aprender a controlar. Do outro lado da batalha, o instrutor consegue subjugar todos os seus inimigos, mas ele quer saber se Bill já consegue sentir o poder da mana. Nosso protagonista permanece completamente em silêncio até que uma energia misteriosa começou a fluir através de sua prótese. Ele finalmente pôde sentir a mana fluindo por sua arma. Algumas horas antes, o alvoroço havia acontecido. A notícia da fuga de Bill. Seu ex-estagiário estava no palácio e não entendeu o que isso significava. Ele imediatamente perguntou ao regente se era um engano. Mas o que havia nos olhos de Oliver era o ódio mais puro, e rapidamente se transformou em uma expressão serena, dizendo a Tom que ele precisava falar em particular com o conde, então o garoto teve que sair. Oliver já sabe exatamente o que está acontecendo, mas o conde ainda não entendeu suas palavras. Desde os tempos de heróis, Zahir nunca desobedeceu Oliver sob nenhuma circunstância. Ele havia pedido a eles para preservar a vida do tio do nosso protagonista, mas acabou descobrindo o que realmente aconteceu. A proximidade de Oliver deixou Zahir tremendo de puro pavor. Ele imediatamente implorou perdão à sua alteza. Oliver disse que eles não precisavam de toda essa formalidade. Zahir admitiu que agiu imprudentemente, impulsionado pelo calor do momento. Essas palavras não tornaram Oliver mais compreensivo. Então ele perguntou se seus subordinados ainda planejavam desobedecer suas futuras ordens. Completamente aterrorizado, Zahir disse que nunca repetiria algo assim. Mas Oliver quer ter uma conversa franca e sincera, como costumavam ter no passado. É por isso que foi a vez de Zahir fazer uma pergunta sobre isso. Ele gostaria de saber o motivo pelo qual Bill foi poupado agora que se tornou inútil. Oliver disse que o conde ainda está preso no passado. Ele ainda não vê as coisas como elas realmente são. Para alguns, Bill pode ser um ferreiro completamente inútil, mas ele não é alguém que forja armas convencionais e aquela espada é a maior prova disso. Zahir começou a ficar bastante impressionado com o que estava vendo. E ao manifestar um pouco do poder da lâmina, Oliver fez todo o salão brilhar, afirmando que Bill é capaz de forjar seu próprio futuro. E certamente Zahir deve ter sentido isso agora também. Bill é capaz de ler o fluxo de mana nos materiais que usa, alinhando-os perfeitamente como se o equipamento tivesse vida própria. É definitivamente uma habilidade de tirar o fôlego. Sabendo disso, Zahir disse que nosso protagonista está vivo demais para continuar vivo. Ele precisa ser finalizado e para proteger o regente, Zahir pediu para fazer isso, mas Oliver recusou. Dizendo ao conde para não arrastar Bill para seu próprio complexo de inferioridade, nosso protagonista deve ser levado a ele em perfeitas condições porque aquele garoto pertence a ele. Zahir percebeu que Oliver é um cara muito estranho. Quem quer possuir um garoto que não tem mais um braço? Ainda se divertindo com esse monólogo, Oliver começou a falar sobre o aço mais duro que existe. Não é o que está nas calças de Oliver quando ele fala sobre nosso protagonista. O metal mais duro só pode ser forjado em um fogo mais quente que a lava. Mesmo depois de perder um braço, Bill continua a ter um talento extraordinário. Oliver se pergunta o que ele será capaz de forjar motivado pela vingança. E desde a primeira vez que viu nosso garoto, ele viu nele um talento que poderia ofuscar o seu próprio, o único capaz de se igualar a ele. Sendo tão perigoso, ele deve torná-lo sua propriedade. A arma feita para matar o regente um dia será dele. Depois de ouvir esse desabafo muito estranho, Zahir se desculpou. Ele acredita que viu muita bobagem e acredita que o protagonista é apenas um ferreiro comum sem poder, sem força e sem honra. Ele não está no mesmo nível dos heróis que mudaram completamente o curso do Império. Um dos homens do Conde o informou que eles já estavam indo para o local onde Bill havia escapado. Se ele sair agora, pode chegar lá em apenas 2 horas. Mas o Conde ficou furioso com isso. Ele não acha que nosso protagonista tem a capacidade de escapar. Ele e aquele homem mascarado sofrerão muito na floresta. É apenas uma questão de tempo até que sejam capturados. Ele diz isso enquanto tenta esmagar o rosto de seu subordinado, mas decidiu jogá-lo no chão para evitar fazer tanta bagunça. É hora de retornar às suas terras e descobrir quem é esse homem mascarado. Mas o que realmente ofendeu o conde foi ouvir de Oliver que ele tem um complexo de inferioridade. Assim que chegar em seu território, ele fará todos os traidores sofrerem. De volta ao nosso protagonista. Ele está no meio de uma batalha muito feroz. O Cavaleiro Executor está tentando fazê-lo se render. Nosso protagonista sente a mana flutuando em sua lâmina. Por causa disso, ele foi repelido no último ataque. Ele ainda carece de controle para continuar lutando. Ele ainda não consegue focar a mana exatamente onde quer. Ao contrário de seu adversário, que pode fazer essa energia fluir livremente. O cavaleiro disse que nosso garoto é muito bom em desviar de ataques. Talvez sua especialidade seja fugir. Como ele pode ver o fluxo de mana, Bill acredita que é capaz de desviar deste ataque. Mas ele foi pego de surpresa por um soco brutal. Bill não entendeu nada. O ataque veio mais rápido e de um ângulo que ele não esperava. Mas ele não sabe como aconteceu. Agora ele precisa se preocupar novamente com ataques perigosos. Nosso garoto conseguiu desviar e também notou algo muito interessante. Graças a isso, ele começou a se afastar do inimigo. Mas este cavaleiro é seriamente perigoso. Bill acreditava que mana era apenas para aumentar força, defesa e ataque. No entanto, ele pode fazer muitas outras coisas com essa energia. As partes do corpo que têm essa energia se movem de forma diferente. E agora ele está começando a entender esse princípio. Mana se torna parte de seu corpo. Por causa disso, ele pode fazer essa energia fluir através de sua prótese como se fosse um braço real, entendendo que ele é um com sua arma, o segredo por trás de manter o foco constante.
Após a última troca de golpes, o cavaleiro notou que nosso protagonista havia ficado um pouco mais forte. O cavaleiro mascarado ficou satisfeito com isso. Vale muito a pena continuar ensinando esse prodígio a ser um verdadeiro guerreiro. Mesmo assim, com a mana que ele tem agora, derrotar um cavaleiro veterano não é tarefa fácil, e se ele não for cuidadoso, pode até ser impossível. Um golpe devastador acabou de ser bloqueado por nosso garoto, mas seu controle de mana ainda é muito fraco, fazendo com que todo o seu corpo fique sobrecarregado. O Cavaleiro Executor disse que essa batalha é sem sentido. Enquanto ele continua pressionando Bill, nosso protagonista sente que está prestes a desmoronar. Ele precisa colocar um pouco de mana em seus pés também apenas para manter sua postura. Mas isso fez com que ele perdesse força em sua espada, que já está começando a rachar. Este pode ter sido um erro fatal. Antes que ele pudesse ser abatido, um cavaleiro foi jogado no meio de sua batalha. O guerreiro mascarado fez isso, pedindo desculpas por interromper a luta. Ele não imaginou que seu oponente voaria tão longe. Completamente furioso, o executor perguntou o que seus homens estavam fazendo, dando ao nosso protagonista tempo para recuperar o foco. Agora que ele sabe como se manter em pé, pode usar as habilidades de sua prótese como foi autorizado pelo guerreiro mascarado. É hora de descobrir uma maneira de vencer esta batalha. Recebendo essa permissão, Bill ficou muito aliviado, pois a batalha terminaria num piscar de olhos. O executor não conseguia entender essa autoconfiança. Pronto para acabar completamente com este garoto orgulhoso. Mas toda vez que Bill forja uma espada, ele pensa exatamente nisso. Mesmo que seja afiada, sempre encontrará resistência. Como nosso garoto carece de técnica, ele pensou em outra solução, uma espécie de impulso. Quando a mana das pedras mágicas é liberada, sua espada ganha velocidade. Bill passou voando por seu inimigo como um raio, deixando apenas um corte para trás. O executor não consegue nem compreender a extensão de seus próprios ferimentos. Mas ele acabou sendo implacavelmente abatido. Provando seu complexo de inferioridade, o conde se vingou de alguns rebeldes. E o que realmente o irrita é a carta que recebeu informando sobre a fuga de nosso protagonista. Alguém se aproximou dele em meio a todos os corpos. Parece que ele teve outro dia difícil. Quem se aproxima do conde é Sahil, e ele finalmente retornou. É o irmão mais novo de Sahil. O pobre rapaz foi abraçar o irmão. Mas o que ele realmente recebeu foi um chute no rosto, já que o conde não gosta de contato físico tão excessivo. Sahil estava longe de sua família há muito tempo, e é assim que ele é recebido. Ele estava no campo de batalha. Para seu irmão mais velho, este é apenas mais um dia. Ele estava no grupo que subjugou o Rei Demônio. De fato, Sahil concorda que seu irmão é uma pessoa incrível. O grande mestre de armas conhecido em todo o mundo, um lutador extremamente complexo. Ele é o maior orgulho de Sahil. Desde a família deles, ele imediatamente notou que o conde estava de péssimo humor, mesmo que ele tente negar. Mas apenas olhando em seus olhos, Sahil sabe que algo está errado. Sem mencionar os rumores que se espalham pela cidade sobre alguém chamado Bill. O conde se levantou imediatamente diante de seu irmão e perguntou se ele veio de tão longe apenas para irritá-lo. Sahil pediu desculpas, afirmando que não era sua intenção. Na verdade, ele reconhece a força de seu irmão, dizendo que seu olhar é perfeitamente aterrorizante e que ele deve sempre estar ciente da grande pessoa que ele é. Sahil acabou ficando envergonhado com todo esse discurso. Mas o que seu irmão mais novo realmente quer fazer é ajudá-lo. Se há algo incomodando ele agora, ele não pode simplesmente ignorar. Sahil disse ao jovem para não se preocupar com isso, que foi apenas um pequeno erro de cálculo. Mudando de assunto, eles decidiram sair daquele lugar para fazer uma refeição. No salão do palácio, Sahil foi apresentado a um grande banquete. O garoto não pensou duas vezes e começou a comer como um animal faminto. Sahil pediu para ele ir um pouco mais devagar, sabendo que ele não havia sido privado de comida. No entanto, o garoto confirmou que estava morrendo de fome. A única carne no campo de batalha era de monstros, mas para Sahil isso não é nada especial. Ele teve que comer esse tipo de carne por 8 anos. Para seu irmão mais novo, isso é uma das coisas que o torna ainda mais incrível. Como é muito difícil sobreviver nessas circunstâncias. No entanto, como irmão do herói, Sahil deveria valorizar esse título e não se ver como uma pessoa comum. Mas para o garoto é apenas um título, pois sempre lhe disseram para não agir imprudentemente. E ouvindo os rumores, ele quer saber como é nosso protagonista, se ele tem algum talento real. Mais uma vez, o conde ficou furioso, esmagando sua taça de vinho na mão, afirmando que o protagonista não é ninguém, apenas um ferreiro que não sabe lutar. As criadas se aproximam do conde, preocupadas com o que ele tinha acabado de fazer. Sahil ainda não entende por que seu irmão fica tão chateado com esse tipo de coisa. E sobre nosso protagonista, ele deve ter algum talento. Caso contrário, ele não seria um problema tão grande. Na verdade, as armas que Sahil usou em sua vida militar foram feitas por nosso garoto. Sahil disse que só as manteve porque as usa há muito tempo e está acostumado a elas. Se nosso protagonista fosse capturado, Sahil também gostaria de ter uma arma feita por ele. Mas isso não pode acontecer, pois o regente quer nosso garoto trazido a ele imediatamente. Decepcionado com isso, Sahil desejou que a entrega pudesse ser adiada por alguns dias. Sabendo que ele é amigo do regente, ele perguntou se algo assim poderia ser arranjado. Mas o conde conhece o regente muito bem e sabe que ele não mistura assuntos pessoais com esse tipo de coisa. E mais uma vez, segundo os boatos, Sahil acredita que isso não é verdade. Bill estava no meio de um protesto e, em vez de ser preso, foi mandado para casa com presente. Talvez o conde não conheça mais o regente. Esse comentário acabou deixando o conde completamente furioso. Ele mandou seu irmão mais novo calar a boca e voltar a comer em silêncio. Sahil escolheu obedecer desta vez para não piorar ainda mais a situação.
Ele continua a comer em completo silêncio, observando atentamente seu irmão até que ele decidiu fazer outra pergunta. Ele ainda acredita que Zahir é um dos heróis mais legais, muito mais do que o próprio rei. Todos os outros tinham algum tipo de privilégio, enquanto ele teve que conquistar seu lugar por mérito próprio. Após derrotar o Rei Demônio, ele continuou a realizar grandes feitos, eventualmente se tornando um conde. Ele é a esperança do povo comum. No passado, esse era um título dado a ele, mas é apenas uma imagem falsa construída no passado. Curiosamente, o instrutor está falando sobre esse mesmo assunto e perguntou ao nosso protagonista o que ele ainda se lembra sobre Zahir. Ele era apenas um jovem imprudente que gostava de se gabar de suas próprias concórias. Zahir agora valoriza apenas a nobreza e persegue os plebeus que um dia o adoraram. Na verdade, o instrutor descobriu algo perturbador sobre ele. Zahir foi o responsável pelo sofrimento e morte do tio do nosso protagonista. Sem perceber, o instrutor havia plantado uma semente de grande mal no coração do nosso protagonista, e ele perguntou se essa informação era realmente verdadeira. Mas até agora, ele apenas juntou rumores que ouviu e a probabilidade é muito alta. O que é realmente surpreendente é a calma que nosso garoto manteve. Bill sabe que ficar com raiva disso não mudará nada, deixando seu instrutor bastante orgulhoso. Qualquer um pode sentir raiva, mas nem todos são capazes de controlar esse sentimento. Bill não pode ser engolido por suas próprias emoções. Ele deve usá-las como combustível para seguir em frente. Surpreendendo nosso protagonista, o instrutor executou um ataque furtivo. Mas foi apenas uma simulação para mostrar a ele que ele deve encontrar brechas em seu inimigo. Essa foi a lição que ele teve que ensinar naquele momento. No mesmo dia, os revolucionários celebraram o retorno seguro do nosso garoto e estão fazendo isso com bastante álcool e comida. A capacidade de algumas pessoas de ficarem bêbadas é realmente surpreendente, enquanto outras querem experimentar os prazeres do álcool, mas são impedidas por serem muito jovens. Bill permanece bastante apático, o que fez Tyler perguntar por que a estrela do show está agindo assim. Nosso garoto está decepcionado porque todo o equipamento que ele fez foi roubado. Não há desculpa para isso. Draco concorda fortemente nesse ponto e até teve que ser discretamente repreendido. De fato, o que aconteceu é muito infeliz. Tyler queria ver o poder de combate de todo aquele equipamento, mas eles não podem culpar nosso protagonista pelo que aconteceu. Bill deveria fazer o mesmo, mas o protagonista sabe que se ele estivesse trabalhando em um local seguro, nada disso teria acontecido. Todos eles sabiam do risco, mas o ignoraram. É erro de todos. Decisões têm consequências. Varhan foi quem salvou nosso garoto, que estava em perigo por não terem sido mais insistentes. Diante disso, Tyler pede desculpas e também agradece ao mesmo tempo. Bill ainda não consegue entender por que isso está acontecendo, mas o instrutor disse que não é hora de discutir. Não vale a pena descobrir quem é o culpado, serve para mostrar quem é o responsável por tudo. É isso que um verdadeiro líder faz. Eles assumem a responsabilidade, mesmo que não seja culpa deles. É o poder da autoridade que ele detém naquele lugar. E se nosso garoto quer uma posição de liderança, ele precisa assumir toda essa responsabilidade também. Isso abriu novos horizontes para ele. Esse pedido de desculpas não é apenas sobre se sentir mal, é uma forma de demonstrar responsabilidade. Finalmente, nosso garoto decidiu levantar sua caneca, aceitando a gratidão do líder, reconhecendo-o como seu comandante naquela operação. Agora todos podem celebrar adequadamente. Após as celebrações, nosso protagonista saiu e encontrou alguém que quer saber por que ele quer formar sua própria divisão. Draco disse que nosso garoto ainda não entende o que é liderança. Mesmo tendo sido perdoado por todos, Draco não esqueceu o que aconteceu. Um líder não pode agir como nosso garoto agiu. Essa teimosia poderia ter custado a vida de várias pessoas. Bill pediu desculpas pelo que aconteceu. As possibilidades são infinitas. Se mais pessoas tivessem estado naquele lugar, poderia ter sido uma enorme catástrofe. Algo que nosso protagonista completamente ignorou. Mas até agora, ele ainda não entendeu o que Draco realmente quer dizer. Quem está ficando cada vez mais furioso porque nosso garoto realmente não entendeu nada. Então ele vai ensiná-lo o que precisa ser aprendido, perguntando o que teria acontecido se ele não estivesse sozinho naquele momento. O primeiro cenário que nosso garoto imaginou foi com Sépia, o que teria tornado isso impossível. Ele não teria conseguido escapar e ambos teriam tido um destino cruel. Pensando nisso, Bill se arrependeu de pedir desculpas. Como isso não mudará as coisas, ele entendeu que suas próprias ações poderiam colocar a vida de outros em risco. Draco agora está um pouco mais satisfeito com essa percepção. Essa linha de raciocínio faz muito sentido, porque um verdadeiro líder não pode depender de desculpas. Ele deve estar determinado a assumir a responsabilidade. É isso que fará sua equipe seguir nosso garoto. Por fora, Draco parece um garoto, mas ele não se tornou capitão de sua própria unidade à toa. Ele é muito maduro e experiente. Bill sentiu vergonha do que tinha feito naquele dia. Antes de ficar sozinho, ele chamou Draco mais uma vez, fazendo ao jovem uma pergunta muito específica, palavras misteriosas que o deixaram completamente sem palavras. Como ferreiro, nosso garoto tem uma linha de raciocínio específica. Uma espada afiada não faz de alguém um bom espadachim, nem o estilo da lâmina. Parece que nosso protagonista está perto de uma resposta. O objetivo de sua unidade é formar uma equipe de elite para derrotar inimigos importantes.
Sozinhos, eles não são capazes de derrotar Oliver ou mesmo Zahir. Eles precisam combinar seus estilos de luta e lutar como uma verdadeira equipe. Assim, eles não precisam depender da força de uma única pessoa. Eles devem agir como uma corrente. Criar esse sistema será sua forma de ser responsável por todos. Draco ficou surpreso com isso. Parece loucura. Mesmo assim, parece um pouco divertido. Nosso protagonista começou a compartilhar suas ideias. O instrutor observa os dois cada vez mais impressionado com nosso protagonista, possuindo uma determinação que supera as críticas. Ele tem o que é preciso para se tornar um verdadeiro líder. No dia seguinte, eles subiram para a superfície fora do quartel. Bhaskar está mostrando ao nosso garoto o novo local para a forja. Para isso, ele precisa equilibrar 3 elementos: vento, água e terra. Alguns materiais podem se tornar extremamente tóxicos quando refinados. Um fluxo de ar constante é necessário para limpar todas essas impurezas, que é o que nosso garoto está procurando. O próximo passo é a água necessária para resfriar o material aquecido. Precisa estar na temperatura ideal para não comprometer o processo de resfriamento. Essa água é boa, mas se fosse um pouco mais fria, seria ainda melhor. Com os próprios olhos, Bill encontrou uma fonte ideal. Então ele decidiu se aproximar para ver se estava certo. Quando ela colocou a mão na água, Bhaskar ficou surpreso porque estava mais fria ali. Esse é mais um passo que acabou de ser resolvido. O que ele precisa agora é escolher a terra. Precisa ser um local sólido para que o impacto do martelo não seja dissipado. Nosso garoto pisou no chão usando um pouco de mana. Seu corpo inteiro tremeu como efeito colateral. Ele até perguntou a Bhaskar se ela tinha visto isso também. O chão é tão firme que as ondas de mana se espalham por ele. Este é o local ideal para uma forja, e ele está impressionado que Bhaskar encontrou um lugar tão perfeito. Mas essa mulher também está impressionada com a habilidade do garoto, tendo feito tudo isso tão rapidamente. Na verdade, ela só sabe que este lugar é bom por causa do conhecimento transmitido por gerações em sua família. Verdadeiramente, o talento que nosso protagonista possui é absurdo. Bhaskar apenas agradeceu ao garoto por reconhecer a qualidade daquela terra. Interessado neste projeto, Bill quer saber quando a forja estará pronta, e de acordo com seus planos, tudo pode levar até 4 meses de trabalho. Mas como ela também está motivada, pode concluir a tarefa em apenas 2 meses. Algo que realmente impressionou nosso protagonista. Com isso, ele conta com ela para fazer um bom trabalho. De volta ao quartel, foi anunciado a todos que uma nova operação acontecerá em 3 meses. O alvo desta vez é o próprio Zahir. E agora, lutar contra ele pode ser muito arriscado. É por isso que eles começarão atacando seus aliados mais próximos, seus cavaleiros pessoais e o corpo burocrático de seu território. Quanto aos cavaleiros, eles estão todos no mesmo nível do Capitão Bigode. O velho bêbado não está preocupado com isso, pois ouviu que o novato derrotou o Capitão Bigode. Bill fez questão de ressaltar que o inimigo foi descuidado em combate e o subestimou muito, além de não ter equipamento adequado. Se ele tivesse uma arma de metal, as coisas teriam sido completamente diferentes. A propósito, a própria Sylvia concorda, afirmando que o Capitão Bigode poderia ser tão forte quanto um instrutor. Ao ouvir isso, ele começou a sorrir amplamente, dizendo que o cara de bigode não é páreo para sua força. De qualquer forma, eles não podem perder o foco durante essa reunião. Em 3 meses, um diplomata visitará a cidade, acompanhado por 2 cavaleiros. Eles vão eliminar esse alvo, começando por atacar as forças do Conde. Isso jogará seu território no caos, criando a oportunidade perfeita para atacá-lo. Nos próximos 3 meses, todos devem continuar treinando duro. Durante o treinamento, Roar disse que era muito intenso. A elfa concordou, pois ainda não sabe como lidar com seu poder sagrado. Eles queriam terminar seu treinamento básico primeiro, mas nosso garoto os assegura que isso também faz parte dele. Para estarem sincronizados, eles precisam ter um nível mínimo de habilidade. Um fator diferenciador para eles é o uso de equipamentos, e saber o que estão usando acelerará muito o progresso individual de cada pessoa. É por isso que eles precisam minerar pessoalmente o que usarão. O problema é que este lugar é perigoso. Bill disse aos seus camaradas para ficarem quietos, porque eles não estão sozinhos, mas alguém está aqui também. Escondido nas sombras está Zahir. Devidamente escondida, a equipe do nosso garoto continua a se aproximar. Do outro lado da caverna há uma aranha gigante. Para eles, isso é uma descoberta de sorte, já que eles têm o poder sagrado dos guerreiros elfos. Aranhas de óleo têm couros contaminados que devem ser purificados antes de serem usados como matéria-prima. Primeiro, eles enfraquecerão a criatura com essa magia, mas a equipe do nosso garoto tem bastante medo disso. Bill disse a eles para se prepararem para a batalha imediatamente. É hora de coletar alguns materiais. Zahir sabia que os traidores estavam tentando coletar materiais, então ele foi a um lugar muito específico esperando encontrar nosso protagonista naquela caverna. Mas o que está diante de seus olhos é uma equipe completamente aleatória. Ele duvida que essas pessoas possam ficar mais fortes apenas usando bons equipamentos. Prestes a começar a luta, a equipe começa a gesticular. Seu capitão dá a ordem para iniciar o ataque. Zahir espera pacientemente que eles se aproximem de sua lâmina, vendo seus inimigos como meros tolos incapazes de acompanhar sua velocidade. Agora os figurantes têm certeza de que vão morrer. Olhando para sua própria espada, Zahir diz que apenas segurando-a, alguém pode se tornar mais forte. Então ele decidiu jogá-la contra seus inimigos porque era algo que nosso protagonista tinha feito. É uma das espadas mais poderosas do Império, e ele disse aos seus inimigos para tentarem usá-la contra ele. Zahir decidiu que usaria outra arma pegando um pedaço de rocha da caverna. A equipe já está muito cautelosa, mas se essa arma foi feita por nosso protagonista, eles podem ter uma chance. O líder pediu a um de seus homens para chamar reforços enquanto os outros ficam para lutar.
Zahil admira a coragem de seu inimigo, que já está em formação para continuar a batalha. Todos estão apenas esperando por ordens. Muito provavelmente, eles só podem ganhar algum tempo. A vitória é praticamente impossível. Mesmo assim, ainda há esperança, e de fato essa espada está em outro nível. Mana flui através dela muito naturalmente. Esta é uma chance de derrotar este inimigo da revolução. Cheia de coragem, a equipe avança para acabar com Zahil, que mesmo se defendendo com um pedaço de rocha, ainda é um inimigo formidável. Mas a rocha não durou muito contra aquela espada, revelando-se um equipamento ainda mais poderoso do que o esperado. Eles precisam usar essa oportunidade a todo custo. Zahil parece encurralado por seus inimigos. Uma flecha foi disparada em sua cabeça, mas o ataque foi completamente bloqueado por seu pedaço de rocha. Zahil precisa provar algo para si mesmo durante esta batalha. Ele está impressionado que os rebeldes dominaram a arte da forja. O figurante, ouvindo esse comentário, não entendeu absolutamente nada, e quem empunhava a espada de Zahil acabou de perder um braço. Mas o corte não foi tão perfeito quanto Zahil gostaria. Mais uma vez, ele joga a espada para seus inimigos. É hora de descobrir qual tolo será o próximo a tentar lutar contra ele. Um dos figurantes avança furiosamente, pronto para vingar o que aconteceu com o líder da equipe, mas seu esforço é completamente patético. Ele é arremessado contra a parede mais próxima depois de um golpe pesado. A batalha está praticamente decidida. Zahil está usando o braço que teve cortado como arma. A garota restante e o garoto com o arco estão completamente paralisados. Eles já estão pensando em fugir, mas terão que fazer isso sozinhos, pois o líder da esquadra acabou de perder a vida. Zahil, mais uma vez, disse para a garota pegar a espada. Agora ela está completamente furiosa, porque em sua vida pessoal, ela era apaixonada pelo líder da esquadra.